Capítulo 221. Desperdiçando o tempo um do outro. Dragon Routlin, dentro de uma grande sala que foi temporariamente equipada como um laboratório de magia. Senhor Evans, estes são os 2 feitiços divinos de nível 3 que você pediu, o Growing Brambles e o Harvest Spring. Iristine falou em um tom frio. Ela entregou 2 pedaços de papel amarelo seco para Lucien. O papel parecia velho, mas elegante. O papel élfico foi feito da casca de árvore élfica que naturalmente caiu no chão. Era uma especialidade dos elfos e o papel élfico era um dos melhores materiais para pergaminhos mágicos de alto nível. Os 2 druidas faziam parte da seita da rebelião da natureza e eram membros do Palácio Real dos Elfos. Bumpkin Lucien ficou bastante surpreso ao vê-los usando materiais caros como se não fosse nada. Lucien pegou os 2 pedaços de papel com os feitiços divinos gravados neles e percebeu que as impressões tridimensionais eram complicadas. Parecia que algumas das impressões estavam quebradas e havia algo faltando. O modelo sobrenatural era desequilibrado e a coisa toda era um pouco estranha. Ele franziu as sobrancelhas e disse: Príncipe Arcelion e Princesa Iristine, acho que as impressões dos 2 feitiços divinos estão incompletas. É melhor você ser honesto se estiver aqui para cooperar. Colaborar? Estamos aqui para arruinar seu plano. Iristine amaldiçoou em sua mente. Senhor Evans, somos druidas, não magos, e nosso poder superior é um presente da Mãe Natureza. Você será capaz de detectar a mente da natureza e construir o modelo de feitiço divino de sua memória se você ama a natureza e está disposto a protegê-la. Nunca aprendemos e nunca aprenderemos a analisar e desenhar as marcas dos feitiços divinos. Este é o melhor que podemos fazer, ela respondeu com um sorriso frio, mas gentil no rosto. Arcelion ficou satisfeito com a explicação de sua irmã mais nova. Se você quiser ver a versão completa das impressões divinas, podemos tentar criar um item de poder divino e mostrar o feitiço divino diretamente. No entanto, a mente da natureza forma uma barreira que destruirá o conteúdo interno assim que você tentar analisar o item. Sr. Evans, você tem a habilidade de manter as marcas divinas seguras enquanto atravessa a barreira da natureza? Ele acrescentou em um tom arrogante. Arcelion estava dizendo a verdade. O Congresso de Magia confiscou muitos itens que foram infundidos com poder divino, mas eles ainda estavam tendo problemas para estudar o mistério da magia divina. Uma das razões era que a maioria dos feiticeiros de nível sênior não conseguia estabilizar as estruturas dentro das impressões divinas enquanto contornava a barreira divina. Apenas o grande arcanista possuía tais habilidades, porém, eles perceberam que teriam que confiar no poder misterioso após eliminar a barreira divina e estudar as estruturas das impressões divinas. O poder misterioso ainda não havia sido estudado e analisado, por isso os feitiços dos druidas eram tão importantes durante o procedimento. Lucien tinha um item divino de nível 9, a Corona do Sol. No entanto, a única maneira de ativar seu feitiço divino era usando a marca de mentalidade deixada por Maskeline e ele nunca havia encontrado uma maneira de analisar as impressões divinas do item divino. Ele notou que os 2 druidas não estavam dispostos a cooperar e falaram em um tom que normalmente era usado pelos alquimistas enlouquecidos. Tudo bem, vou tentar analisar parte das impressões com o Sr. Tyrell e o Sr. Urina. Não vai adiantar ficarmos aqui se o Sr. Evans já tiver o plano em mente. Vamos verificar a situação da equipe de pesquisa da Terra e das outras equipes de pesquisa. Precisamos das informações para nosso experimento futuro. Embora Arcelion fosse um homem arrogante do Palácio Real, ele tinha algum talento para encontrar desculpas ridículas. Lucien empurrou um pouco os óculos de aro de metal. Isso é impossível. Você precisa lançar os feitiços divinos enquanto estamos fazendo a análise, pois precisamos observar e aprender os feitiços com nossos próprios olhos. Caso contrário, não poderemos concluir o procedimento. Você está aqui para nos ajudar, certo? Arcelion e Iristine não puderam revelar sua verdadeira intenção antes que os anciões druidas do Palácio Real dos Elfos e da seita da Rebelião da Natureza lhes dessem a próxima ordem. Eles estavam aqui para arruinar o plano de Lucien. No entanto, eles não queriam dar ao Congresso de Magia a desculpa para prendê-los. Além disso, o Palácio Real do Elfo não gostaria de ser colocado no lugar errado apenas por um motivo tão chato. Os 2 druidas pareceram um pouco desapontados, mas eles ainda responderam: sim, estamos aqui para ajudá-lo, mas não haverá nada que possamos fazer quando você estiver analisando os feitiços. Você quer que nós apenas sentemos aqui e observemos? Bem, você pode tirar uma soneca, rezar para a mente da natureza, ter uma breve conversa ou ler os livros que trouxe aqui.
De qualquer forma, você precisa ficar aqui para que possamos encontrá-lo quando precisarmos de ajuda. Lucien tentou imitar a expressão de um arcanista que se concentrava apenas em seus experimentos. Se você realmente precisa de algo para fazer enquanto espera, tenho alguns problemas básicos de matemática. O que você disse? Os problemas de matemática foram projetados para ajudar a Nick Sprint a treinar suas mentes. Arcelion e Iristine olharam para a pilha grossa de papel na mão de Lucien por um momento. Os números e fórmulas complicados no papel eram como uma maldição para eles, pois os druidas aprendiam com a mente da natureza e, portanto, os números lhes davam dores de cabeça. Senhor, Elemental Order é um verdadeiro cavalheiro quando não estamos discutindo o poder arcano e os pratos de carne. Ele é bem-humorado, bonito, experiente e educado. Além disso, ele é artístico e calmo. O homem é mais atraente que a maioria dos elfos masculinos. No entanto, o cavalheiro se tornará um demônio ganancioso se houver um poder arcano ou um prato de carne envolvido, um demônio que é odiado por todos. Iristine suspirou com emoções misturadas. Sua primeira impressão de Lucien foi boa. No entanto, os diferentes padrões do homem de tratar coisas diferentes estavam piorando as coisas. Tyrell olhou para as complicadas impressões divinas quando Iristine e Arcelion se sentaram no canto do laboratório com os guardas elfos, e ele rapidamente se comunicou com Lucien usando o feitiço de mensagens. Esses modelos me dão dores de cabeça. Estou contando com você. O feitiço de mensagens de curto alcance foi categorizado como o segundo círculo, no entanto, tornou-se um feitiço de nível de aprendiz depois de ser aprimorado por muitos arcanistas. Poderia entregar a mensagem ao alvo dentro de 10 metros usando uma energia especial. A voz de Urina ecoou nos ouvidos de Lucien ao mesmo tempo com a ajuda do feitiço de mensagens. Ele também não estava feliz com a física e a matemática envolvidas na análise do feitiço divino. Os dois maníacos de combate começaram a olhar para as impressões divinas depois de enviar mensagens para Lucien, e embora parecesse que estavam escrevendo com as penas, estavam apenas desenhando as belas cenas de inverno. Bem, parece que serei o único trabalhando. Lucien perdeu toda a esperança para a equipe de pesquisa arcana. Ele pegou uma pilha de papel branco e começou a resolver os problemas básicos de física e matemática dados a ele por Raventi. Lucien nunca dedicou muito tempo à matemática de alto nível, então foi uma grande oportunidade para ele aprender com Raventi. O Congresso de Magia estava estudando as funções de variáveis complexas e era o assunto que as pessoas estudavam durante a metade do século XIX na Terra, mas ainda assim tais funções já excediam as habilidades da maioria das pessoas. Além dos livros lacrados em sua biblioteca espiritual, Lucien sabia apenas um pouco mais do que o Congresso sobre a matemática, como a álgebra linear, o sistema axiomático e as conjecturas matemáticas sem respostas. A aplicação da matemática neste mundo mostrou o espírito da prática exploratória e da aplicação mágica. Essa foi a razão pela qual eles não gastaram muito tempo estudando as conjecturas matemáticas e a teoria dos números. Lucien planejava escrever todas as famosas conjecturas matemáticas e publicá-las depois que ele fosse promovido no Congresso de Magia, para que os arcanistas deste mundo pudessem aproveitar seu tempo e aproveitar os problemas matemáticos. Iristine e Arcelion olharam para o belo rosto de Lucien e se sentiram satisfeitos enquanto observavam o jovem movendo a pena com uma expressão séria no rosto. Não importa o quão inteligente você seja, é impossível para você terminar o procedimento de análise em um curto período sem a versão completa das impressões divinas. Os dois druidas ficaram felizes que seu plano funcionou. Eles odiavam perder seu precioso tempo aqui, mas gostavam de ver Lucien sofrer. O tempo passou, e Lucien de repente abriu a boca. Príncipe Arcelion, por favor, lance os Growing Brambles. A expressão de Arcelion ficou séria e ele rapidamente lançou o feitiço divino de nível 3, criando arbustos verdes que pareciam arames farpados, que cobriam o chão do laboratório. Os espinheiros brilhantes provavelmente poderiam quebrar a defesa de um cavaleiro facilmente. Bom, é disso que eu preciso. Lucien assentiu com uma expressão vazia no rosto. Ele se virou e começou a resolver os problemas novamente. Vários minutos depois, a voz sem emoção de Lucien ecoou na sala novamente. Princesa Iristine, por favor, lance a primavera da colheita. Claro. A onda divina foi liberada na sala novamente. Príncipe Arcelion, por favor, conjure a primavera da colheita. Princesa Iristine, por favor, conjure os Growing Brambles novamente. As ondas divinas foram liberadas várias vezes depois que Lucien pediu. Senhor Evans, como está sua análise? É hora do almoço. Você aprendeu alguma coisa sobre os feitiços divinos? Arcelion se levantou e perguntou, parecendo cansado.
Embora usassem seu cansaço como desculpa, eles ainda podiam lançar os feitiços divinos dezenas de vezes antes da hora do almoço. Lucien pegou o papel branco e respondeu em tom sério. Desculpe, as impressões divinas estão incompletas e minha análise não está progredindo bem. Arcelion e Iristine estavam torcendo em mente, mas ainda forçavam um sorriso no rosto. Está tudo bem, Sr. Evans. O primeiro passo é o mais difícil, não se apresse. Claro, vamos almoçar, então. Lucien estava tentando ao máximo manter a expressão vazia em seu rosto. Ele já havia resolvido um monte de problemas e era o momento perfeito para alguns pratos saborosos. Tyrell e Urina estavam quase cochilando, mas pularam para fora da sala como coelhos depois de ouvir sobre o almoço. Espere, Sr. Evans, por favor, devolva os 2 pedaços de papel élfico para nós. Acreditamos que você já memorizou as impressões divinas. Iristine nunca deixaria esse feiticeiro ter seus preciosos materiais. Lucien pareceu um pouco desapontado depois de ouvir seu pedido. 3 dias depois, Iristine e Arcelion foram obrigados a ficar no laboratório a pedido de Lucien. No entanto, souberam que as outras equipes de pesquisa já começaram a fazer experimentos na Terra. Eles estavam ficando desconfiados e decidiram falar com Lucien. A análise do homem ainda não havia progredido em nada. Parecia que ele estava apenas brincando com o príncipe e a princesa. Capítulo 222. Capítulo 222. O desejo de Lucien. Iristine estava usando um lindo vestido com estampa de folhas, porém, parecia muito fria quando conversou com Lucien. Sr. Evans, você está fazendo algum progresso com a análise de Growing Brambles e Harvest Spring? Os outros grupos agora estão todos à nossa frente, e todos começaram a plantar plantações de verdade. O que estamos fazendo agora? Vamos lá, você é o vencedor do prêmio Olmcrown Elemental Order. Tyrell e Urina ficaram alertas. Eles não tinham certeza se o príncipe e a princesa usariam isso como desculpa para deixar este grupo de pesquisa. Lucien empurrou levemente seus óculos de aro de metal para cima e respondeu seriamente. Princesa Iristine, a razão pela qual estamos progredindo lentamente é que as impressões dos feitiços divinos fornecidos por você estão incompletas. Talvez os druidas de outros grupos sejam mais talentosos em arcanos e, portanto, possam desenhar melhor as impressões. Você acha que é esse o caso? Lucien estava usando sarcasmo com um olhar sério. Ainda assim, como vencedor do prêmio Olmcrown, você deve ser melhor do que isso. Depois de ficar sem palavras por alguns segundos, Arcelion insistiu. A última coisa que Lucien queria fazer agora era irritá-los completamente. Então ele colocou de volta suas pilhas de papel com os exercícios de matemática e respondeu. Claro que fiz alguns progressos, e partes dos princípios agora estão claros para mim. Para Growing Brambles, o feitiço estimula a estrutura interna de uma planta e o poder divino se transforma nos vários elementos que são necessários para que a planta cresça rapidamente. Quanto ao Harvest Spring, embora siga os mesmos princípios do Growing Brambles, o Harvest Spring faz com que as plantas extraiam muita nutrição do solo muito rápido. Em outras palavras, Growing Brambles requer mais poder do seu Art of Nature, enquanto Harvest Spring requer menos, mas danifica o solo. No entanto, novamente, como as impressões não estão completas, não posso saber quais são esses elementos extraídos. Você aprendeu tanto? Ao ouvir as palavras de Lucien, Iristine e Arcelion ficaram muito surpresos. Eles não podiam acreditar que este arcanista levou apenas 3 dias para fazer tal progresso com impressões incompletas. Eu sou o vencedor do prêmio Olmcrown. Lucien sorriu. Claro que o que Lucien acabou de dizer não foi o resultado de sua própria pesquisa. Como sua tarefa era apenas desperdiçar o tempo do príncipe e da princesa, Lucien recebeu todas as informações descobertas por outros grupos. No segundo dia após a chegada dos druidas, os 3 grandes arcanistas e os arcanistas de alto escalão já haviam descoberto os princípios da maioria dos feitiços divinos elementares, e agora eles estavam trabalhando na análise da chamada mente da natureza para ver o que era, em que consistia, por que os druidas podiam usá-lo e por que lhes trazia feitiços divinos. Este foi um trabalho difícil. Assim, o pedido de Malfurion foi completamente atribuído a outros feiticeiros de nível superior e médio. De acordo com as informações fornecidas, Lucien tinha certeza de que as plantas comuns neste mundo ainda precisavam de nitrogênio, fósforo e potássio para crescer, mas a situação com plantas mágicas era com certeza mais complicada. Por que você não nos contou antes, Sr. Evans? Arcelion não sabia como responder às palavras de Lucien, então ele rapidamente mudou o rumo da conversa. Acabei de descobrir isso ontem à noite. Lucien fez um olhar confuso. Eu não tive tempo de informar vocês dois.
Em breve estaremos trabalhando no campo para fazer mais alguns experimentos, tentando ver quais elementos esses grãos precisam absorver para crescer melhor. Lucien aproveitou o fato de que as impressões fornecidas não estavam completas. Claro, Lucien não diria a eles que ele realmente sabia quais elementos eram necessários, já que conduzir experimentos reais de plantio era a melhor maneira de desperdiçar seu tempo. Agora Iristine e Arcelion tinham menos dúvidas em relação ao trabalho de Lucien, então eles seguiram Lucien para a terra a leste da cidade. Lucien marcou um pequeno pedaço de terra e perguntou: Sr. Tyrell e Urina, por favor, meçam a quantidade de elementos contidos no solo aqui. Como Tyrell e Urine eram feiticeiros que eram melhores em lutar, eles não tinham estruturas mágicas embutidas em suas almas para feitiços de medição. Então eles precisavam entoar o feitiço e usar elementos refinados como componentes para auxiliar em seu lançamento. Assim, levaram quase 2 horas para registrar todo o elemento contido no solo. Como até agora identificamos apenas 67 tipos de elementos, pode haver alguns ausentes que são realmente necessários para grãos como aveia ou trigo. Lucien esclareceu a pré-condição do experimento para o príncipe e a princesa, e então pediu aos fazendeiros que semeassem aveia após seus anos de prática. Depois que o trabalho dos fazendeiros foi feito, no vento frio, Lucien disse aos 2 druidas elfos: por favor, lancem Harvest Spring para deixar a aveia amadurecer. Um raio de luz verde saiu de Iristine e a luz cobriu a terra. Logo, as mudas cresceram da aveia recém-semeada. Como o príncipe e a princesa se revezaram para lançar Harvest Spring por 2 rodadas, em 10 minutos, a aveia neste pedaço de terra teve uma colheita muito boa. Para druidas aprendizes, eles precisavam lançar seu feitiço de nível aprendiz por pelo menos 1 mês para conseguir algo assim. Senhor Tyrell e Sr. Urina, por favor, meçam a quantidade de elementos contidos no solo agora, disse Lucien. Como líder do grupo de experimentos, Lucien não precisava fazer o trabalho sozinho. Observando Tyrell e Urine ocupados com a medição do solo, Iristine disse de uma forma um pouco confusa: eu entendo que os seres humanos precisam caçar animais para se alimentar, mas o que eu não entendo é, agora que vocês sabem como cultivar grãos e vegetais, por que os seres humanos ainda matam animais por sua carne? E, em muitos casos, os seres humanos estão matando animais não para se alimentar, mas apenas por diversão, o que é uma coisa horrível de se fazer. Vendo que Lucien não respondeu, ela disse a ele seriamente: Sr. Evans, você tem dinheiro suficiente para comprar pão, legumes e frutas, então por que você ainda quer comer carne? Tantos animais poderiam ter sobrevivido se mais pessoas se recusassem a comer carne. Lucien respondeu casualmente: primeiro, seres humanos e elfos são fisicamente diferentes. Precisamos de carne. Em segundo lugar, se houver algum animal morrendo, por favor me diga e eu farei o meu melhor para proteger a espécie. Em terceiro lugar, a maioria dos animais que estamos comendo agora são de fazendas, não selvagens. Nós os criamos para comê-los. Iristine não estava realmente seguindo Lucien, mas ela sabia que não havia chance para ela mudar a mente deste arcanista. Vocês, seres humanos, simplesmente não vão desistir de seus desejos, disse ela. Lucien não revidou, mas olhou para a boa aveia na frente dele. Como tantas pessoas neste mundo ainda estavam morrendo de fome, Lucien acreditava que sobreviver e crescer era sua prioridade atual. Lucien teve uma boa impressão de Malfurion, o grande ancião do druida. Na mente de Lucien, o esforço de Malfurion para aumentar a produção de colheitas era definitivamente admirável, assim como a igreja derrubou o antigo império mágico que escravizava as pessoas no passado. Mesmo que Lucien fosse muito cuidadoso a cada passo e sempre quisesse se proteger primeiro, ele ainda queria contribuir para o grande trabalho de Malfurion para salvar mais pessoas neste mundo. Além disso, quando mais pessoas da classe baixa pudessem se beneficiar do poder da magia, a regra da igreja seria abalada com certeza, o que por sua vez também era bom para os próprios feiticeiros. Desde que Lucien chegou a este mundo, ele experimentou todos os tipos de inconvenientes em sua vida aqui em comparação com seu estilo de vida original e modernizado. Se ele fosse capaz, é claro que Lucien gostaria de promover o desenvolvimento da sociedade humana aqui. Senhor Evans, há menos nitrogênio, fósforo e potássio no solo, relataram Tyrell e Urine. Lucien voltou à realidade de seus desejos ambiciosos e então assentiu. Então, reunimos materiais que contêm esses elementos para o design de produtos alquímicos adicionais e a simplificação das estruturas mágicas. O que também precisamos fazer é dividir esse campo em seções, para que possamos ver como esses elementos fazem a diferença nas plantações. Os outros grupos estavam fazendo a mesma coisa agora. Lucien se perguntou quem poderia descobrir primeiro o segredo dos fertilizantes.
Fazer fertilizantes básicos era simples. Tratar fosforita com ácido sulfúrico poderia dar conta do recado, e o Congresso já era capaz de produzir ácido sulfúrico em volume constante com círculos mágicos. No entanto, não foi fácil entender por que o ácido sulfúrico mais fosforita poderia funcionar aqui. Sem respaldo teórico, Lucien não achava que conseguiriam um progresso significativo tão cedo. Ainda havia outras formas de melhorar o rendimento das lavouras, como o sistema de irrigação e o cruzamento. No entanto, o primeiro já estava na pauta do Congresso, enquanto o conhecimento envolvido para produzir cruzamentos ainda era muito desafiador para Lucien. Além disso, ele também não tinha certeza se a técnica de cruzamento funcionava da mesma forma aqui neste mundo onde também existiam plantas e criaturas mágicas. Muito mais trabalho precisava ser feito neste campo. O salão brilhante em Lance, a cidade santa. Um cavaleiro em um conjunto completo de armadura branca prateada estava ajoelhado em um joelho. Sua santidade, o Congresso de Magia está agora tentando se intrometer nos reinos de Deus, estendendo suas mãos imundas para a santa verdade do mundo. Assim, atrevo-me a fazer o pedido. Iniciaremos a Segunda Guerra do Amanhecer. Declararemos uma guerra em grande escala contra o Congresso de Magia. Capítulo 223. Capítulo 223. Mudança inesperada. Quando o cavaleiro que estava ajoelhado em um joelho e segurando um capacete em seus braços declarou guerra contra o Congresso de Magia, pois achava que o reino do Deus estava profanado, o resto dos membros da conferência episcopal estava desenhando cruzes na frente de seus peitos. Eles gritaram: "Vamos purificar esses feiticeiros malignos com a luz sagrada e forçá-los a se arrepender enquanto rastejam sob os pés de Deus. O reino do Deus não será explorado pelos mortais." O Papa tinha uma expressão séria e segurava um cetro de platina na mão e a santa coroa estava em sua cabeça. O líder dos ascetas chamado Varantini estava vestindo uma túnica curta de linho. Ele percebeu a situação do Papa e deu um passo à frente. "Vossa Santidade, Knightstone é o representante de todos os crentes devotos. Eles estão com raiva porque Deus está contaminado. Por favor, não se preocupe, os hereges do norte não nos atacarão usando essa chance, a menos que já tenham perdido a cabeça e não acreditem mais na verdade. No entanto, a base deles será destruída e acho que eles também atacarão o Congresso de Magia depois que a situação piorar", sugeriu Varantini. Varantini tinha cabelo loiro curto e não estava usando nada nos pés. Havia um par de olhos azuis enérgicos sobre suas bochechas finas. Atrás de Varantini, havia mais de 10 bispos episcopais, 3 membros importantes da Inquisição e os lendários cavaleiros, incluindo Stone. Eles ainda estavam tentando convencer o Papa. "Sua Santidade, por favor, dê-nos a ordem e comece a Segunda Guerra do Amanhecer. Precisamos reunir nosso exército para o Congresso de Magia, mas os nobres ainda são necessários na Cordilheira das Trevas." O Papa, Bento II, levantou o cetro sagrado para o ar. Sua voz era tão profunda que parecia que ele estava falando do céu. "Estou feliz que vocês são crentes devotos de Deus e tenho certeza de que Deus está satisfeito com as palavras que você acabou de dizer. No entanto, eu tenho uma pergunta para você. Você está perdendo sua fé em Deus? Você realmente acha que o Congresso de Magia pode descobrir os segredos de Deus? Os mortais nunca podem tocar o reino de Deus. Você já se esqueceu do que Deus nos disse?" Quase parecia que o manto vermelho do Papa estava dançando no vento suave, pois ele estava cercado pela intensa aura sagrada que veio com a luz sagrada. A aura era tão forte que não podia ser contestada por nada. Os membros da conferência episcopal não tinham certeza de como deveriam responder à pergunta do Papa e estavam tentando descobrir de onde vinha sua raiva. Eles estavam com raiva porque Deus estava contaminado e eles eram crentes devotos. No entanto, eles não podiam recusar que o medo estava se espalhando em suas mentes. Eles estavam preocupados que o Congresso de Magia pudesse explorar o reino de Deus como explorar o mundo. Eles queriam parar o Congresso e estrangular os planos do feiticeiro no berço. "Será uma mentira se eu disser que não sou culpado. Minha ignorância me cegou da verdade. Deus é bondoso e justo, vou me confessar e esperar que Deus me perdoe." Os membros da conferência episcopal começaram a se arrepender após um momento de silêncio. Bento II esperou que eles terminassem de se arrepender e abriu a boca. "O Congresso de Magia não poderá explorar o reino de Deus, no entanto, não podemos perdoá-los pelo que fizeram. Varantini e Varal, levem alguns ascetas e observadores noturnos para ajudar Pilibel em Olmo. Vamos eliminar os feiticeiros e fazê-los pagar pelo que fizeram. Além disso, você precisa ajudar os druidas e elfos na floresta Steloop e fazer os feiticeiros pensarem que estamos prestes a atacar, para que eles possam usar a desculpa para chamar de volta os druidas que estão trabalhando com o Congresso de Magia."
Como desejar, Sua Santidade. O líder dos ascetas, Varantini, e um dos 3 membros importantes da Inquisição, Varal, o adjudicador, curvaram-se ao Papa ao mesmo tempo. Os outros membros da Conferência Episcopal achavam que a ordem do Papa era razoável, mas tinham um sentimento estranho em mente. O incidente deveria desencadear a guerra e o equilíbrio da terra seria quebrado, mas o Papa os convenceu de que deveriam se concentrar em punir os feiticeiros que profanaram Deus. Foi uma decisão sábia. Somos fortes, mas somos pressionados por várias organizações e a situação pode piorar se começarmos a guerra sem a devida preparação. Devemos nos acalmar e esperar o dia chegar. Os membros da Conferência Episcopal mudaram seus pensamentos, desenharam as cruzes na frente de seus peitos e deixaram o brigtal. Bento II baixou o cetro e voltou para a sala de leitura, onde um cardeal o esperava. O cardeal deu um passo à frente e questionou: Sua Santidade, a informação enviada de volta pelo bispo Pilibel mencionou as informações da recompensa da Omicron, o Congresso de Magia e a progressão dos druidas da pesquisa sobre magia divina. Mantenha a informação segura, pois podemos precisar dela mais tarde. Devemos nos concentrar em lidar com o incidente por enquanto. Bento II acenou com a mão. Parecia que ele não estava preocupado com as coisas que não importavam. Essa informação não era algo que precisava ser enviado a todas as inquisições, como era a lista de purificação. O Papa fechou a porta depois que o cardeal saiu e então olhou para os retratos dos papas anteriores com uma expressão vazia no rosto. O nome dos papas e quanto tempo eles permaneceram neste mundo antes de retornar aos braços de Deus foram escritos sobre os retratos. Carlos I, Santo Ano Civil 350, 572. Alfonso, Santo Ano Civil 387, 633. Carlos II, Santo Ano Civil 408, 686. Bento I, Santo Ano Civil 474, 745. Gregory II, Saint Calendar Ano 548, 796. Uma sugestão de sorriso apareceu no rosto de Bento II e ele murmurou em um tom profundo: Como podem os mortais encontrar o caminho para o segredo de Deus? Sábado de manhã, o sol ainda estava nascendo. Em uma mansão ao lado da cidade de Sariva, Felipe estava fazendo algumas experiências mágicas com uma expressão séria no rosto. Embora ele só tenha visitado o laboratório 2 vezes esta semana e não tenha ficado lá durante a noite, a incrível habilidade de análise do homem ainda impediu que os druidas tentassem enganá-lo. Os druidas não encontraram nenhuma desculpa para interromper o experimento, então tiveram que alterar os dados obtidos por Felipe. No entanto, Felipe não estava preocupado com a progressão do experimento, pois estava se concentrando em criar uma importante substância viva a partir de outras não vivas. Felipe viu o cristal incolor se formando no ambiente de baixa temperatura enquanto a luz aparecia no último círculo alquímico. Ele tentou o seu melhor para se acalmar e começou a aquecer o cristal translúcido. O cristal derreteu e foi transformado em líquido rapidamente. Além disso, o círculo mágico detectou um gás com um cheiro irritante. Felipe deu um passo para trás e lançou o feitiço de identificação, obtendo o resultado em segundos. O líquido era um ácido graxo que ele precisava, e era uma substância que só podia ser encontrada dentro dos corpos dos seres vivos. Não há mais sentido em apoiar a teoria da vitalidade humana. Felipe forçou um sorriso em seu rosto pálido. Eu me pergunto quantos velhos companheiros da organização vão admitir que estão errados. Eles precisam redefinir o significado da substância viva, caso contrário, terão que aceitar essa nova descoberta. Acho que deveria ser eu a publicar o resultado para que seja mais fácil para os outros necromantes aceitarem a mudança. Felipe provou que a teoria que ele vinha apoiando há mais de 30 anos estava errada e ele tinha emoções contraditórias sobre isso. Ele estava feliz, confuso, triste e animado ao mesmo tempo. O professor sintetizou com sucesso a ureia e foi uma experiência reveladora para ele. A ureia sintetizada artificialmente mudou sua opinião sobre a teoria e foi por isso que ele decidiu fazer um experimento ele mesmo. Um homem vestindo uma longa túnica nas costas bateu suavemente na porta do laboratório. Quem é esse? Felipe se assustou com o barulho e questionou com confusão nos olhos. Uma voz profunda e rouca veio do outro lado da porta. Sou eu, Traquair. Senhor. Traquair? Por que você está aqui? Ainda é de manhã cedo, Felipe respondeu e começou a abrir o círculo mágico que trancava a porta. Traquair era um necromante do 6º anel da mão da palidez, mas seu nível de arcano era apenas 3, pois ele passou muito tempo tentando avançar para o 7º anel. Ele foi enviado aqui para ajudar Felipe a lidar com os druidas. Felipe de repente percebeu algo quando abriu a porta. Ele podia sentir que algo aterrorizante estava vindo para ele. Porcaria!
tentáculos negros que foram formados pelo poder da morte apareceram no laboratório. As almas dos feiticeiros seriam maculadas se fossem tocadas pelos tentáculos, e eles não seriam mais capazes de lançar os feitiços mais fortes que conheciam. Além disso, múmias cobertas com tiras de linho preto se levantaram no mar de tentáculos e começaram a atacar Felipe. No Dragon Routine, Lucien estava lendo o relatório do programa. As perguntas que os arcanistas encontraram ao tentar simplificar o procedimento foram listadas no papel. Eles descreveram os problemas não resolvidos que os impediam de progredir sem esconder nada. Eles seriam capazes de obter os pontos arcanos depois de publicar seus resultados de pesquisa, desde que o relatório ainda estivesse aqui. Os elementos podem ser encontrados nas fezes e fertilizantes usados pelos agricultores, mas o resultado não foi bom o suficiente. Teremos que manter muitos animais se quisermos obter fezes suficientes para produzir em massa os elementos. No entanto, os animais consumirão muita comida. Os experimentos anteriores provaram que as plantas precisam de água e luz solar para crescer. Com a ajuda da análise do feitiço divino, descobrimos que elas também precisam absorver os elementos do solo. No entanto, o pó mineral que foi espirrado no solo não foi eficaz. Depois que terminaram de analisar a estrutura dos feitiços divinos, os feiticeiros começaram a fazer experimentos com a ajuda dos druidas. No entanto, o pó mineral dos elementos que poderiam ser produzidos em massa era inútil, e eles decidiram fazer experimentos nos produtos de alquimia que continham esses elementos. Com a base dos feitiços divinos e a ajuda dos druidas, acho que os arcanistas encontrarão os produtos de alquimia de que precisam mais cedo ou mais tarde. Lucien largou o relatório e vestiu um casaco. Ele queria voltar para a linha e ensinar os aprendizes depois do café da manhã. Lucien viu Iristine e Arcelion caminhando em direção a ele com sorrisos em seus rostos enquanto ele abria a porta. Senhor Evans, lamentamos não poder mais ajudá-lo com o experimento. Os anciãos do Palácio Real nos ordenaram que voltássemos para a floresta imediatamente e precisamos ajudar a defender o ataque vindo da igreja. Arcelion curvou-se elegantemente para Lucien, pois ele já conhecia o pano de fundo do ataque. Lucien sabia que não era uma emergência, pois os dois druidas não pareciam estar com pressa, então ele sorriu e respondeu: está tudo bem. Já encontrei o caminho depois de verificar os dados do experimento. O que? Iristine e Arcelion ficaram surpresos. Foram eles que alteraram os dados. Lucien ainda tinha o sorriso no rosto. Com a ajuda das substâncias que eram solúveis em água e o feitiço divino que ajuda a planta a crescer, a aveia está indo muito bem. Além disso, comparei o resultado com as outras equipes de pesquisa e eliminei alguns dados irracionais. Com o resultado da análise, Lucien descobriu facilmente que os dados foram alterados por alguém. Bem, os dois druidas pareciam um pouco desapontados. Lucien pegou a tese que terminou há muito tempo, chamada A Conclusão da Comparação dos Dados Obtidos da Aveia que foram fertilizados pelo ácido sulfúrico infundido com minério de fosfato, e disse: arcanistas de nível fora da mansão, Príncipe Arcelion e Princesa Iristine, vocês querem ir comigo? Vá em frente, precisamos sair. Iristine parecia cansada. Ela queria destruir a tese, mas temia o poder de Lucien. Além disso, Tirel e Urina já apareceram do outro lado do corredor. A carruagem avançava lentamente pela estrada esburacada fora da cidade. Era inverno, então a luz do sol nascente ainda não iluminava a área. De repente, Lucien notou o calor vindo da corona de Sun em seu peito e a Host Star of Destiny começou a avisá-lo sobre um ataque iminente. Lucien não teve tempo para pensar. Ele pulou da carruagem e ativou o feitiço do quinto círculo Powerful Fire Shield contido no anel. Uma sombra escura que estava cercada por um pouco de gás podre apareceu do céu e atingiu a carruagem de Lucien com força. As tiras de ferro e tábuas de madeira da carruagem começaram a se deteriorar rapidamente. Eu não esperava que você desviasse do ataque. Uma voz profunda e rouca ecoou no céu nublado. Capítulo 224. Capítulo 224. Acerte o alvo por um acaso. Não tendo tempo para pensar muito sobre isso, Lucien instantaneamente fez um clone espelhado de si mesmo e estendeu a cobertura do escudo de fogo para o clone também. Por mais cuidadoso que Lucien fosse, ele até mudou o lado em que usava o pedaço de monóculo no rosto do clone. Era o feitiço do segundo círculo, espelho, e era um dos 3 feitiços do segundo círculo que Lucien realmente tinha suas estruturas construídas dentro de sua alma. Os outros 2 eram Mechanized Mind e Acida Hold Maskeline. Assim que seu clone espelhado apareceu, um raio de luz verde atingiu o clone bem no peito e o destruiu instantaneamente em pedaços. Então o raio de luz não apenas desapareceu, mas refletiu tão rápido que não havia como Lucien se esquivar, pois o feitiço foi lançado por um feiticeiro do sexto círculo.
A luz verde atingiu diretamente o escudo de chamas que cobria Lucien. As chamas de repente subiram e rapidamente se desintegraram em partículas vermelhas no ar. A luz verde era um feitiço de sexto círculo, dissociação. Lucien teve a sorte de que seu clone espelhado e escudo de chamas lhe deram algum tempo, então ele conseguiu ativar a pulseira do tecelão de fogo mal a tempo, ou ele já teria se dissociado nessas partículas flutuantes. No entanto, o manto de Lucien, transformação, ainda foi danificado. Estranhas manchas em branco apareceram em seu manto, como se tivessem sido tiradas por uma borracha invisível. Lucien estava suando frio. Ele não podia imaginar o que teria acontecido com ele sem a proteção dos 3 feitiços e do manto. Além disso, Lucien teve sorte que o feitiço de dissociação de seu inimigo não era tão poderoso quanto ele pensava. Afinal, o Flame Shield encantado no bracelete era apenas um feitiço de segundo círculo, e assim Lucien pensou que seu manto seria completamente arruinado quando a luz verde viesse diretamente para ele. Lucien tinha aprendido muito com suas lutas passadas. Agora ele permaneceu bastante calmo e ativou o poder de seu manto mágico parcialmente danificado. Neste momento, o necromante convocou múmias que estavam envoltas em bandagens pretas e com cheiro de podre. Depois que as múmias subiram do chão, todas correram para Lucien, que ainda estava cercado por partículas de chamas vermelhas. Como verdadeiros cavaleiros, essas múmias se moviam muito rápido. Entre aquelas múmias que eram imunes a feitiços sobre o quinto círculo e ataque físico de grandes cavaleiros e abaixo, havia também ghasts, que poderiam exercer alguns feitiços necromânticos. No entanto, depois que as múmias e os fantasmas destruíram o escudo de chamas, não havia nada lá. Lucien se foi. Parado no ar, o necromante de capuz ficou um pouco surpreso, mas logo, com seu poder espiritual, ele murmurou para si mesmo. Um buraco no chão. Transformação de rato. Quando o necromante levantou a mão, o chão começou a tremer violentamente, como se um terremoto chegasse. Feitiço do sexto círculo, Earth Shake. A carruagem meio destruída balançou para cima e para baixo junto com o chão, e o corpo podre do cocheiro foi quebrado em pedaços. O humano que havia sido jogado sobre a carruagem de uma grande altura estava imóvel ali, aparentemente completamente morto. Enquanto estava no sistema sofisticado de buracos de rato sob o solo, Lucien, que agora era um rato de olhos vermelhos, sentiu o grande poder quando o chão tremeu violentamente. Sabendo que se ficasse ali por mais tempo poderia ser enterrado vivo, Lucien não teve chance a não ser voltar à superfície. Assim que Lucien dispensou o feitiço e retornou à sua forma de ser humano, ele estava pronto para ativar seu anel, Element, para tentar o seu melhor para sobreviver. Lucien nunca esperou que ele pudesse escapar do ataque de um feiticeiro de nível sênior, então o que ele estava fazendo era desperdiçar o tempo do necromante, esperando que os feiticeiros de nível sênior e arquimagos da vontade dos elementos próximos pudessem perceber o que estava acontecendo. Aqui veio resgatá-lo. No entanto, com o passar do tempo, Lucien percebeu que naquele momento eles provavelmente estavam muito ocupados estudando a mente da natureza para prestar atenção nele. Ao mesmo tempo, quando Lucien voltou ao chão, ele finalmente reconheceu o homem que foi jogado na carruagem e estava agora deitado ao lado das peças restantes do transporte. Era Felipe da Mão da Palidez. Ele foi morto por outro necromante. Lucien ficou chocado. No ar, os olhos de Traquair brilhavam com uma luz vermelha que atravessava a escuridão sob seu capuz. Ele estava pronto para lançar Death Stare, um feitiço do sexto círculo, em Lucien. Ao mesmo tempo, uma luz fraca saiu do peito de Felipe, e imediatamente congelou todas as múmias negras e fantasmas dentro de um raio de 50 metros. Então, as múmias e os fantasmas explodiram silenciosamente de uma só vez. O gás escuro produzido pela explosão se transformou em uma longa espada coberta de olhos de aparência estranha. Muito rapidamente, a espada atingiu Traquair diretamente. Dark Sword, um feitiço do sétimo círculo encantado no amuleto imortal Trone de Felipe. Este feitiço poderia não apenas controlar o movimento dos mortos, mas também coletar o poder da morte, o que poderia degradar o poder daquele atingido pelo feitiço em um círculo. Sem algum tipo de rito especial, os afetados nunca seriam capazes de se recuperar. Surpreendentemente, Felipe não morreu. Ele estava apenas fingindo, e então deu ao inimigo um golpe totalmente inesperado no momento mais crítico. Depois da briga amarga com Felipe no ar, Traquair já havia consumido todos os seus feitiços de proteção. Felipe também usou algum feitiço que parecia bastante semelhante ao Dark Sword antes, então Traquair não estava alerta o suficiente para evitar o ataque. A espada escura absorveu o poder de Traquair e, instantaneamente, Traquair foi transformado em um feiticeiro do quinto círculo, de nível médio.
Assim, é claro, ele não poderia mais usar o Death Star. Aproveitando a chance, Lucien imediatamente ativou seu anel, elemento, e uma luz brilhante explodiu dele. Ao redor de Traquair, um redemoinho colorido composto de partículas pretas, azuis, verdes e douradas apareceu no céu, e o redemoinho devorou Traquair em pouco tempo, rasgando-o. Elemental Suirro, feitiço do sétimo círculo. Lucien sentiu uma grande dor no dedo em que o anel estava, e a dor era tão insuportável que seu coração quase parou, e todo o seu poder espiritual secou. Sentindo-se extremamente fraco e torturado, quase não conseguia se levantar. Este era o custo que ele precisava pagar para lançar aquele feitiço do sétimo círculo quando o selo ainda não havia sido removido. Embora Traquair ainda estivesse lutando para lançar todos os feitiços defensivos que conhecia, seu corpo físico estava sendo despedaçado, assim como os itens mágicos que ele usava, pois também eram compostos de elementos. Tanto Elemental Suir quanto Kraking Advanced poderiam destruir itens mágicos, mas apenas o último, um feitiço do nono círculo, poderia arruinar itens de nível lendário e o efeito do feitiço não era afetado pelo nível de defesa de alguém, pois só podia confiar em seu ou seu próprio poder espiritual e vários feitiços únicos de nível sênior para lutar contra ele. No entanto, a maior diferença entre Elemental Suir e Kraking Advanced era que o primeiro poderia realmente machucar o corpo físico e a alma, mas o último só funcionava com itens mágicos e buffs mágicos. Mesmo assim, antes de dar seu último suspiro, Traquair gritou furiosamente para Felipe: "Você, o traidor de sua crença! Você nunca pode derrubar a teoria da força vital! Vá para o inferno!" A grande dor deixou Traquair louco, e camadas de gás preto continuaram saindo de seu corpo. Assim que seu corpo e alma foram completamente destruídos pelo redemoinho, uma violenta explosão irrompeu de seu centro, atingindo Felipe. Telaststrick, um feitiço do quinto círculo. Quando o lançador fosse morto, seu corpo explodiria para atacar o último alvo definido. Imediatamente, chamas e poderosas ondas de explosão devoraram Felipe. Lucien, do outro lado, também foi jogado no chão por causa do grande poder. Quando a explosão de ar desapareceu, Lucien se esforçou para se levantar. Ele estava prestes a chorar por Felipe, afinal, eles estavam lutando juntos agora mesmo, mas então ele viu uma figura cambaleando e se levantando lentamente do outro lado, através da poeira pesada no ar. "Você ainda está vivo?" Isso estava totalmente além da imaginação de Lucien. No entanto, agora, ele também estava fraco demais para lutar contra Felipe. Felipe, que sangrava por todo o corpo e cujo longo casaco estava coberto de buracos e sangue, disse a Lucien, ofegante: "Mesmo que você morra, eu ainda estaria vivo, Sr. Professor." Depois de testemunhar como Lucien lutava, e ver Lucien bem na frente dele, Felipe tinha certeza de que Lucien era o próprio Sr. Professor que ele estava procurando. O fato de ter sido enganado por um feiticeiro do primeiro círculo realmente irritou Felipe. No entanto, quando ele estava prestes a lançar feitiços para atacar Lucien, ele percebeu que seu corpo estava fraco demais para fazer qualquer coisa agora pelo tiro pela culatra de usar o amuleto. "Eu acho que você está morrendo, Sr. Felipe." Lucien não admitiu nem negou as palavras de Felipe. Neste momento ele já havia recebido o apoio da vontade dos elementos, ele realmente não se importava se a mão da palidez poderia reconhecê-lo. Lucien continuou: "Você está trabalhando na síntese de ingredientes para a vida? É por isso que esse cara tentou te matar? Ei, você acabou de trazer um desastre para mim." Felipe zombou, ele é da mão da palidez. Ele não podia aceitar o fato de que a teoria da força vital foi derrubada, então ele tentou me matar, e ele queria matar você também, porque ele queria fazer outras pessoas pensarem que nós matamos um ao outro. No entanto, nós dois sabemos quem ele realmente deveria ter procurado. E a propósito, estou lhe dizendo, sintetizei com sucesso um ácido alifático. Então, sugiro que você envie rapidamente seu artigo sobre a síntese de carbamida para ainda obter alguns créditos. Oh, isso é verdade? Então parabéns, Sr. Felipe, meu querido aluno. Lucien sorriu. Você provou que eu sou realmente um professor. Como ambos estavam fracos demais para lutar, eles estavam lutando usando palavras. Embora você seja inteligente, você ainda não está nem perto de mim, e você estava apenas tendo sorte. Felipe curvou os cantos da boca. Se Traquair não tivesse se machucado pelo meu teste de magia de nível sênior, sua dissociação já teria matado você. Embora Felipe estivesse dizendo isso, ele realmente prestou muita atenção a esse cara que o enganou com sucesso antes, quando ele era apenas um feiticeiro do primeiro círculo. Lucien deu de ombros. Sr. Felipe, você é apenas um arcanista de nível 4 também, certo?
Quando eu estiver na sua idade no futuro, meu nível será muito maior que o seu. A tabela periódica sozinha pode me trazer muitos créditos arcanos a cada ano, então estou totalmente desinteressado em publicar um artigo sintetizando ingredientes da vida, você sabe. Ah, sim. Quando você atingir o nível sênior, seu progresso diminuirá. Felipe retrucou. E eu não acho que a vontade dos elementos realmente valorize tanto você. Até onde eu sei, você não é aluno de nenhum feiticeiro ou arquimago de nível sênior. Lucien deu uma olhada no lugar onde Traquair acabou de explodir. No entanto, a vontade dos elementos ainda é muito melhor do que um grupo onde seus membros simplesmente matam uns aos outros. A propósito, achei que seu experimento produzindo ingredientes da vida era confidencial, não era? O rosto pálido de Felipe parecia sério. Ele murmurou. Além de Thanatos e Semideus Lich, existem apenas 3 pessoas, incluindo o Sr. Rogério, que sabem sobre meu experimento. Não há como eles vazarem a informação. O que está acontecendo aqui? Não tenho certeza. Não é realmente da minha conta. Lucien queria rir de Felipe, mas a dor o deteve. Felipe sentiu que seu corpo, ou digamos, o corpo que ele estava usando agora, estava perto de desmoronar. Ele pensou por alguns segundos e então disse a Lucien: eu não vou contar isso para Thanatos. Sr. Professor, que tal cooperar um com o outro pelo menos uma vez? Para quê? Perguntou Luciene. Vou me vingar do que aqueles velhos fizeram comigo na mão da palidez, respondeu Felipe rápido. Claro, por mais orgulhoso que Felipe estivesse, ele não aguentava isso. O que posso obter com isso? Lucien sorriu um pouco de dor. Capítulo 225. Preparação. Felipe levantou a mão esquerda, que tinha apenas 4 dedos, com um sorriso sombrio no rosto. Você publica seu artigo sobre sintetizar carbamida primeiro e, como o artigo não terá evidências decisivas suficientes, com certeza levantaria uma discussão acalorada sobre a validade da teoria da força vital. Quando esses velhos teimosos acreditarem ainda mais na teoria, pois precisam persuadir as pessoas durante o debate, publicarei um artigo decisivo para derrubar completamente a teoria da força vital. Embora não tenhamos sido capazes de sintetizar com sucesso ingredientes da vida real como células e, portanto, os artigos não serão chocantes o suficiente para explodir suas cabeças, tenho certeza de que o fato de que a teoria da força vital será completamente derrubada pode impedi-los de fazendo quaisquer progressos por um longo tempo, ou mesmo para sempre. Falando sobre o que você pode conseguir. Não me diga que você não quer mais créditos, mais atenção da vontade dos elementos. Lucien zombou. Vamos, Felipe, você acha que eu sou um idiota? Por que eu iria querer enviar um trabalho que vai atrair tanto ódio para mim, especialmente porque eu nem preciso me preocupar em ganhar mais créditos agora? Com a tabela periódica, antes do nível 5, acho que estou bem em coletar créditos. O sorriso sombrio de Felipe ainda estava em seu rosto. Lentamente, ele retirou a mão e disse a Lucien: desculpe, professor, eu não acho que você realmente tenha escolha aqui. Se você se recusar a trabalhar comigo, vou mencionar seu nome no meu artigo especialmente no início para agradecer sua grande contribuição, pois foi você quem me inspirou a derrubar a teoria da força vital. Você ainda vai levar o crédito, professor. Lucien não respondeu. Em vez disso, Lucien estava olhando para Felipe, considerando se poderia matá-lo agora, pois podia sentir que estava se recuperando mais rápido que Felipe por causa do anel. Elemento. Professor, você não pode dizer que meu corpo vai entrar em colapso a qualquer momento agora? Mesmo se você me matar no local, minha alma e meu corpo se reunirão em outro lugar. Felipe sentiu que estava levando vantagem sobre o professor agora, então disse isso para Lucien de muito bom humor. No entanto, cuidadoso como Felipe, ele nunca revelaria descuidadamente seu segredo ao seu inimigo. Sem esse buff de magia secreta, ele já estaria morto em sua luta contra Traquair. Lucien deu um sorriso frio. Como você sabe que eu não tenho um plano B? Embora Lucien realmente não tivesse outros planos de backup, ele não mostraria suas fraquezas na frente de seu inimigo. Ele realmente desejava que mais 2 camadas do selo da Corona do Sol tivessem sido desbloqueadas, para que ele pudesse lançar outra rodada de ataque contra Felipe. O coração de Felipe afundou por um segundo. Como o professor sempre foi misterioso e astuto, Felipe não tinha certeza se o que ele acabou de dizer era verdade. No entanto, ele ainda fingiu estar calmo. Não me leve a mal, professor. Só estou tentando descobrir uma maneira que beneficie a nós dois. Acho que o artigo sobre sintetizar carbamida pode ser apresentado como resultado de sua pesquisa enquanto você trabalha com os druidas.
Quando o artigo levanta um debate acalorado, você não precisa mencionar nada sobre a teoria da força vital ou expressar sua opinião pessoal, e tenho certeza que as pessoas vão entender, porque, afinal, você não é um necromante. Seguindo seu artigo, vou publicar meu artigo com provas decisivas para derrubar a teoria da força vital. Nesse momento, toda a atenção e ódio irão diretamente para mim, e você estará fora de todo o caos. Lucien curvou o canto da boca de maneira evasiva. No Congresso, eu sou o único que realmente conheceu o professor antes. Se você puder me fazer o favor, prometo que manterei seu segredo. Tenho certeza de que você não quer que a igreja e o Congresso saibam que você também é o grande músico de alto, pois ainda espera encontrar a princesa novamente. Felipe continuou a persuadir Lucien. Além de todos os benefícios que mencionei antes, prometo a você um rito que pode melhorar o tempo de vida e a força da alma, embora apenas uma vez. Tudo o que Felipe queria fazer agora era se vingar daqueles velhos bastardos da mão da palidez que planejaram esse assassinato contra ele. Como Traquair já estava morto, Felipe tinha certeza de que a maioria dos membros mais recentes da mão da palidez não falaria por ele, correndo o risco de irritar aqueles velhos feiticeiros de alto escalão. Lucien pensou cuidadosamente sobre isso por alguns segundos, então ele moveu o pescoço com dificuldade. Espero que trabalhemos bem um com o outro então, Sr. Felipe. Excelente. Felipe sorriu, embora ainda sombrio. Vamos encontrar algum tempo para assinar um pacto com o diabo juntos. Depois de dizer isso, Felipe desistiu de seu controle sobre este corpo, e o corpo começou a desmoronar e cair em pedaços. Antes de Felipe desaparecer, sua voz ficou no ar. Sr. Professor, nossa cooperação desta vez não significa que nos tornamos amigos. Você ainda é uma das pessoas que eu mais detesto. Quando eu tiver uma chance, eu vou te vencer, mas antes disso, eu espero que você possa ficar mais forte. Matar um feiticeiro do segundo círculo não pode me fazer sentir orgulhoso. O mesmo. Talvez meu nível arcano seja maior que o seu em breve. Lucien respondeu, sorrindo. O corpo de Felipe agora estava coberto de luz branca e então o corpo desapareceu, deixando no chão o amuleto do trono imortal, que era feito de ossos, e outro anel. Vida escondida? A magia do nono círculo? Lucien murmurou, lembrando-se do que havia lido antes no livro da necromancia. Não, é diferente. Ocultação da vida concentra a maior parte de sua força vital em uma certa parte do corpo e esconde essa parte em outro lugar. O que Felipe fez não parece o mesmo. Pode ser algum rito especial da mão da palidez, mas quem vai conduzir esse rito para ele? Quem é o professor de Felipe? Esperando que seu poder e energia espirituais se recuperassem, Lucien olhou para o amuleto no chão e começou a planejar algo. Neste momento, os arquimagos e feiticeiros de alto escalão que finalmente notaram o que estava acontecendo lá chegaram, incluindo Raventi e Gaston da vontade dos elementos, e Pesor e Tina Timos da mão da palidez. Vendo todos os restos das criaturas mortas no chão e Lucien, que estava ali com grande dificuldade, Raventi ficou furioso. O que diabos vocês, bastardos, queriam fazer? Como Raventi estava rosnando para aqueles feiticeiros da mão da palidez. O ar de repente ficou muito quente, como se estivessem cercados por lava ardente. Este foi o sinal de que Raventi lançaria seu feitiço do nono círculo, o inferno flamejante de Raventi. Vestindo uma longa túnica preta que cobria todo o corpo e tinha caveiras brancas na gola, o rosto de Pesor não foi revelado. Havia apenas 2 pequenos aglomerados de chamas vermelhas que estavam piscando sob seu capuz. Raventi, nosso membro também foi atacado. Antes de encontrarmos qualquer evidência, a mão da palidez também é a vítima. Pesor era um arcanista de nível 8, necromante do nono círculo, membro do Conselho de Revisão Arcana. Ele não era conhecido por ter um bom temperamento, no entanto, na frente de Raventi, Pesor parecia ser bastante suave em contraste. Então Pesor apontou para o amuleto e o anel no chão, e ele usou magia para pegá-los. Mão da reabilitação. É o Felipe. Depois de checar e conversar um pouco com Lucien, Gaston também parou Raventi. Foi o vencedor do prêmio Almcrown e o vencedor do prêmio Imortal Throne que foram atacados, Lucien Evans e Felipe Carneiro, respectivamente. O atacante foi Traquair da mão da palidez. Então Gaston olhou para o outro lado. Vocês dois têm alguma pista? Tina Timos, a feiticeira que tinha um olhar de súcubo infernal, disse desagradavelmente. Vamos descobrir isso. Em uma câmara secreta de uma torre mágica em Eidler, uma bela caixa decorada com muitas belas joias foi colocada no centro de um complicado círculo mágico. De repente, a caixa começou a brilhar com uma luz branca deslumbrante. Um pedaço de um dedo apareceu. Enquanto flutuava no ar, o dedo começou a se contorcer e crescer. Cresceu cada vez maior e, eventualmente, o dedo se transformou em um homem nu.
Era Felipão. De novo eu precisava que o Sr. Semideus lhes conduzisse este ritual de ocultação da vida para mim utilizando a memória celular. Felipe olhou para seu novo corpo e caminhou em direção ao quarto para colocar algumas roupas. Estou falido de novo. Depois que Felipe cuidou de tudo, Rogério chegou. Ele parecia muito sério. O que aconteceu? Felipe respondeu friamente. Alguém sabe que estou trabalhando na síntese de ingredientes da vida. Temos um traidor entre nós, o Sr. Rogério. Como o Sr. Semideus Lide e o Sr. Thanatos receberam a notícia, e eles sabiam o quão sério era, não deveria haver outra tentativa de assassinato. No momento, ainda temos que nos concentrar no experimento. Como tá indo? Está na fase final agora. Felipe colocou as mãos nos bolsos como de costume. Estou relativamente confiante de que vai dar certo em uma semana. Ele não mencionou nada sobre o professor. Enquanto em outra torre mágica em Eidler, quando a alma de Traquair começou a se reunir dentro de uma gema roxa, uma mão de repente agarrou a gema e a esmagou em cinzas com o poder negro da morte. Ouviram-se gritos estridentes vindos de dentro da gema, mas logo desapareceram. Senhor Adol, obrigado por suas informações. Infelizmente, falhamos. Desculpe ouvir isso. Após uma breve conversa, a câmara se acalmou. Uma lacuna no espaço apareceu e Adol retornou ao mundo das almas. Em uma mansão em Sariva. Após meio-dia de descanso, Lucien estava quase totalmente recuperado por causa de seu próprio bom físico e da ajuda do Anel Element. Ele destruiu o artigo parcialmente pronto que ele escreveu antes e desenvolveu um novo artigo. O método de produção em grande escala dos vários produtos alquímicos úteis encontrados no experimento de plantação de aveia e a discussão de seu uso adequado. Capítulo 226. Capítulo 226. A reação. O mais alto conselho levou este projeto de pesquisa cooperativa a sério, e também o projeto estava relacionado aos elementos e almas, então a maioria dos arcanistas de Alin que estavam familiarizados com esses dois campos foram convidados a participar da pesquisa, incluindo os arcanistas de nível médio de Arcane Reviel Board como Raventi, Gaston, Lochlin e Pesor. Eles eram os que estavam qualificados e tinham a capacidade de verificar os artigos submetidos. Um local temporário de verificação de artigos foi instalado em uma mansão em Sariva e todos os arcanistas que se juntaram ao projeto poderiam enviar seus resultados de pesquisa sem perder tempo. Lucien viu o odds do Diário Arcana Comum vindo do outro lado do corredor quando ele saiu da sala que estava cheia de círculos mágicos. Saudações, Sr. Odds. Eu não esperava te ver aqui. Achei que você fosse um especialista em campo de força e astrologia. Saudações, Evans. Sou subeditor dos arcanos comuns e preciso descobrir se algum resultado dos arcanistas pode ser publicado em nossa revista. Todos os arcanistas experientes do Departamento de Elementos e Alma se juntaram ao projeto de pesquisa, mas nosso jornal não é tão grande quanto Arcana ou Magic, então eu mesmo preciso encontrar os bons artigos. Odd sorriu e assentiu levemente. Ele já havia se tornado o subeditor do Comum Arcana devido à questão da tabela periódica cerca de 2 semanas atrás. Os pontos arcanos que ele recebeu por encontrar um novo elemento eram altos, e também provava que a tabela periódica funcionava. Odds ficou no nível 4 por muito tempo como arcanista, mas parecia que ele finalmente teria a chance de avançar para o próximo nível em cerca de um ano. Havia um bigode dourado no rosto de Odds. Ele olhou para Lucien e disse: ouvi dizer que você foi emboscado por alguém depois que cheguei aqui e fui para o seu quarto. No entanto, a empregada me disse que você estava aqui. Bem, parece que você está bem e está ótimo. O rosto de Lucien ainda estava levemente pálido e seu corpo estava quase recuperado. Porém, seu manto de transformação precisava ser consertado. Obrigado, Sr. Odds. Eu acabei de ser pega no fogo. Os assassinos estavam indo atrás do Sr. Felipe, e eles não me causaram nenhum dano real. Eu ativei o anel elemental que estava em um nível muito mais alto do que eu, e foi por isso que me machuquei. Lucien caminhou enquanto explicava. Depois que Raventi e Gaston levaram Lucien de volta para a mansão, Larry, Timothy e Ulisses o visitaram, mas a maioria dos outros não estava ciente da situação. Iristine, Arcelion e outros elfos não tinham ideia do que aconteceu, então Lazar e alguns de seus outros amigos ainda não tinham ido visitá-lo. A testa de Odds franziu. Você pode se recuperar de tal dano facilmente, mas haverá consequências para sua alma e seu corpo. Sua expectativa de vida será reduzida. Pode não ser um grande problema para você, pois é muito provável que você se torne um feiticeiro de nível sênior antes dos 50 anos. De qualquer forma, não faça isso novamente se não precisar. Os dois conversaram enquanto caminhavam para o quarto de Lucien. Odds riu quando eles pararam na porta, parecia que o quarto o lembrava de algo.
Espere, você estava saindo do local de envio de artigos quando nos conhecemos, certo? Você acabou de terminar um artigo? Sim, foi o resultado da pesquisa desta semana. É sobre as 3 substâncias de alquimia que podem ajudar a comida a crescer e como fazê-las em lotes. Lucien sorriu e empurrou a porta. Parecia que ele estava falando sobre um artigo normal. Odds ficou um pouco surpreso. Ele olhou para Lucien. Eu vi seus relatórios do projeto. Parece que você chegou ao gargalo. No entanto, não posso acreditar que você resolveu o problema como se não fosse nada há apenas alguns minutos. Tive a ideia pelos resultados da pesquisa sobre os relatórios apresentados pelos arcanistas. Também analisei a combinação de madeira, grama, fertilizante e fezes. Foi assim que encontrei as 3 substâncias alquímicas solúveis em água. Lucien pediu à empregada que servisse uma xícara de chá para Odds. Odds tomou um gole de chá preto da xícara e sorriu. Interessante. Se as 3 substâncias da alquimia puderem ser produzidas em massa, nossa produção de alimentos aumentará muito, então os feiticeiros e cavaleiros ficarão mais ricos. Além disso, Sr. Evans, seu artigo será reconhecido pelo Conselho. Odds cresceu em Alin como membro da família de um feiticeiro e não tinha ideia de como a vida poderia ser difícil. O homem era um arcanista de nível médio e estava em uma posição muito mais alta do que os agricultores ou os pobres. Foi apenas uma emoção temporária que ele tivesse compaixão pelos fazendeiros ou pelos pobres e Odds não achava que o artigo de Lucien fosse tão importante. O projeto foi levado a sério pelo Congresso simplesmente porque os membros do Conselho Supremo queriam estudar os feitiços divinos da natureza. Espero que sim. Lucien tomou um gole de chá da xícara e respondeu calmamente. Odds largou a xícara e falou em tom sério. Evans, você pode nos deixar, o jornal Arcana Comum, publicar seu artigo? Embora ainda seja a primeira metade do mês, os arcanos comuns do próximo mês serão citados muito mais do que o habitual se uma das principais descobertas do projeto puder ser incluída em nosso jornal com antecedência. Lucien sorriu. Já disse que continuarei contribuindo para sua revista se tiver oportunidade. Sr. Odds, você é o primeiro editor que falou comigo hoje, então sim, se meu artigo puder ser verificado pelos membros do conselho, estou disposto a publicá-lo no Comum Arcana. Agradeço em nome dos arcanos comuns, Evans. Posso dar uma olhada no artigo, por favor? Quero ver como devo organizá-lo no diário do próximo mês, perguntou Odds educadamente. Lucien acabou de enviar seu artigo e Odds não queria que o homem suspeitasse. Não havia sentido para Lucien rejeitar o pedido. Ele tirou uma cópia do artigo da bolsa e entregou a Odds. Claro, está tudo bem. Também enviei um relatório aos membros do conselho ao enviar o artigo para referência e todos poderão lê-lo amanhã. Odds pegou o artigo e começou a ler com atenção. Embora Lucien Evans tenha começado a estudar arcanos há apenas alguns meses, 2 de seus artigos foram levados muito a sério pelo conselho. O segundo que ele publicou foi uma revolução para os feiticeiros elementais, então Odds teve que ser extremamente cuidadoso ao lidar com o artigo de Lucien. Então, as plantas só podem absorver os elementos das substâncias solúveis em água? Odds decidiu perguntar, já que o autor do artigo estava bem na frente dele. Lucien não deu mais detalhes sobre a pergunta, mas mesmo assim respondeu, com base no resultado do experimento, sim. Odds tomou mais um gole de chá e virou para a página seguinte. Ele elogiou o teste de contraste projetado por Lucien enquanto discutiam o conteúdo do artigo. Então, Odds passou para a última parte do artigo enquanto eles conversavam. A discussão sobre a produção em massa das substâncias alquímicas mencionadas. Ele pegou a xícara de chá enquanto terminava de ler o experimento sobre o manuseio do minério de fosfato com sulfato e queria mudar o assunto para a produção em massa de círculos mágicos. No entanto, o título da página, Experiência e discussão sobre a carbamida artificialmente sintetizada, chamou sua atenção. O chá jorrou da boca de Odds. Lucien estava sentado à direita de Odds, mas ainda estava preso pela névoa d'água. Lucien enxugou o rosto e perguntou, o que aconteceu, Sr. Odds? Evans, você sabe o que está insinuando aqui? Odds olhou para Lucien e havia medo em seus olhos. Ele abaixou a cabeça e rapidamente examinou o desenho e o resultado do experimento. Você realmente sintetizou carbamida apenas com os gases? Odds murmurou, incapaz de acreditar no que acabara de ler. Ele não era um feiticeiro que se concentrava na alma, mas ainda assim levou algum tempo para se acalmar. Evans, você terminou o experimento sozinho? Odds encarou Evans nos olhos. Lucien fingiu um olhar confuso em seu rosto e respondeu, sim, eu completei o experimento com círculos mágicos e círculos de alquimia. Qual é o problema, Sr. Odds? Evans, você não entende o quão importante esse experimento será e o tamanho do problema que ele causará.
Odds gritou, pois não conseguia mais se controlar. Lucien balançou a cabeça, ainda parecendo confuso. Não entendo. Por favor, me esclareça. Que porra? Novamente? Odds praguejou e colocou a mão direita na testa, tentando se acalmar. Após a investigação da manhã, Raventi e Gaston voltaram para suas salas de leitura, pois a única coisa que descobriram foi que o assassino era Traquair. Alguns dos membros do conselho tentaram lançar o horóscopo para saber mais sobre o incidente, mas foram interrompidos e não conseguiram obter o resultado preciso. Eles tiveram que pedir aos lendários feiticeiros para lançar o horóscopo e feitiços como a visão do profeta para encontrar mais vestígios mais tarde. Senhor Gaston, esses são os artigos que precisam ser verificados hoje. O servo elemental trouxe 3 artigos para Gaston e os colocou sobre a mesa. Os outros artigos foram enviados para os arcanistas de nível médio como Larry. Gaston notou o nome familiar no primeiro artigo que pegou. Lucien Evans X. Gaston pediu a seus servos elementais que enviassem todos os artigos feitos por Lucien Evans X para ele após o incidente. Bem, os jovens estão indo bem com seus experimentos, mas estamos tendo problemas para progredir no estudo sobre a origem dos feitiços divinos e a mente da natureza mesmo com a ajuda dos grandes arcanistas tais coisas. Gaston suspirou enquanto lia o artigo. Além disso, Malfurion voltaria para Strop Forest no dia seguinte. Todos eles sabiam que a igreja estava apenas tentando assustá-los, mas era uma boa desculpa para o Palácio Real dos Elfos e o Conselho Ancião dos Druidas. A única coisa que poderia mudar a situação era uma descoberta revolucionária. Gaston bateu levemente no artigo de Lucien com os dedos. O Malfurion ficará aqui por mais alguns dias se usarmos as descobertas deste artigo como desculpa. No entanto, esta foi a razão pela qual ele se juntou ao projeto, e então ele não lançará nenhum feitiço divino para nós, mesmo que ele decida ficar enquanto pensava sobre isso. Ele virou para a próxima página e o título era Experimente discussão sobre a carbamida sintetizada artificialmente. Gaston estremeceu um pouco, pois parecia que sua espinha dorsal estava chocada com a eletricidade. De repente, ele endireitou as costas e se concentrou no conteúdo da página. Sua expressão ficou séria quando ele se levantou e rapidamente entrou no laboratório de magia. Capítulo 227. A agitação causada. Em um laboratório de magia. Olhando para as partículas brancas com um leve toque de cor vermelha no reator, Gaston lançou identificação de maneira séria. Quando ele obteve o resultado, seus olhos amarelo escuros de aparência estranha se estreitaram e ele murmurou: é realmente carbamida. A carbamida pode ser sintetizada sem usar nenhum ingrediente vital. Depois de olhar para as partículas por um tempo, um sorriso sarcástico apareceu no rosto de Gaston. Esses caras que brincam com corpos o tempo todo em End of Palenes estão com problemas agora. Por causa de suas diferentes crenças e interesses conflitantes, houve uma longa história de atrito entre a vontade dos elementos e a mão da palidez. Como diretor do primeiro, Gaston tinha um relacionamento ruim com muitos feiticeiros de alto escalão do segundo. Agora, vendo a evidência de que a teoria da força vital poderia ser derrubada em breve, ele certamente estava com um humor schadenfreude. O próprio ambiente de meditação de Gaston tinha apenas uma conexão muito limitada com a teoria da força vital, então ele não precisava se preocupar consigo mesmo. Ele se perguntou por que Lucien colocou um experimento tão importante em seu projeto. Ele queria saber se Lucien já tinha ouvido falar sobre a teoria da força vital. Na cabeça de Gaston, ele tendia a acreditar que era mais provável que Lucien não soubesse nada sobre isso, ou ele definitivamente seria influenciado por essa teoria clássica e ele não seria capaz de conduzir seu experimento fora do arcabouço teórico. Quanto ao dom de Lucien em arcanos, Gaston não tinha dúvidas sobre isso. Na cabeça de Gaston, Lucien tinha um modo de pensar rigoroso, a coragem de fazer hipóteses ousadas e o espírito de buscar provas. Além disso, agora Gaston sentia que a habilidade de Lucien em fazer experimentos também era impressionante. Banca. Quando Gaston estava prestes a sair do laboratório, a porta do laboratório foi arrombada e os círculos mágicos nela também foram quebrados. Que é aquele? Perguntou Gaston alerta. Instantaneamente, ele foi coberto por um escudo esférico colorido. Feitiço do sétimo círculo, encantamento mágico reverso. Gaston, você viu o jornal de Evans? A última parte. A experiência de sintetizar carbamida. Raventi era muito barulhento. Depois de olhar para Raventi por alguns segundos, Gaston suspirou. Bata antes de entrar, por favor. Estou muito animado para isso. Raventi realmente não se importou.
Eu perguntei a você, você leu o jornal? Espere, você também tentou? Raventi viu o reator do outro lado do laboratório e as partículas brancas no tubo de vidro mágico. Gaston fez um gesto para pedir a Raventi que abaixasse a voz. Sim, Sr. Raventi, provei a validade do experimento de Evans, mas acho que ainda falta uma evidência decisiva, pois a mão da palidez pode não admitir que a carbamida seja um ingrediente da vida. A propósito, Sr. Raventi, você mostrou o papel para mais alguém? Ninguém além de você. Embora Raventi tivesse um temperamento muito ruim, como um arcanista de nível 9, ele não era um idiota. Ele imediatamente entendeu por que Raventi perguntou. Você quer esconder o papel daqueles necromantes primeiro até que haja alguma descoberta decisiva? Gaston assentiu seriamente. As palavras-chave para o artigo são elemento e alquimia. Então, tecnicamente falando, o artigo não tem muito a ver com a escola de necromancia. Em outras palavras, muito provavelmente, esses necromantes não leram o jornal. Minha única preocupação é que, do lado de Evans, ele já tenha falado sobre isso com outras pessoas. Gaston estava mais do que feliz por ter essa chance de atacar a mão da palidez com algumas descobertas de pesquisa decentes. Não concordo com você, Gaston. Raventi balançou a cabeça seriamente. Esta é uma descoberta de reviravolta. Ao contrário de alguns feitiços únicos que estão sendo criados, esse tipo de descoberta deve ser revelado ao público o mais rápido possível, para que mais arcanistas possam participar da discussão e, assim, a evidência decisiva, se houver, pode ser encontrada no menor período de tempo. Gaston, você ainda se lembra do espírito fundamental sobre o qual o Congresso de Magia se baseia? Exploração da verdade e comunicação sincera. Depois de pensar um pouco, Gaston assentiu. Tudo bem. Estou apenas preocupado que o próximo grande debate possa colocar Lucien em um lugar perigoso. Deixe Lucien se mudar para a casa entre as nossas, respondeu Raventi rapidamente. Mas antes disso, eu preciso falar com os líderes druidas para testar a validade da primeira parte do artigo de Lucien, para que eles possam ver alguma esperança no aumento da produção de grãos. Evans, agora, você entende o quão importante é a teoria da força vital na escola de necromancia? Odds passou cerca de 10 minutos explicando a teoria para Lucien. Lucien fez um a olhar. Sim, obrigado, Sr. Odds. Como me especializei na escola de elementos e astrologia, realmente não fazia ideia do que era, sem falar na compreensão de sua importância na história. Mas, Sr. Odds, ainda não sei por que isso está relacionado ao meu experimento de síntese de carbamida. Odds ficou sem palavras. O que Lucien acabou de dizer provou que ele era literalmente de origem mágica antiga, já que ele não tinha algum senso comum no sistema mágico contemporâneo. Bem, Odds tentou tornar isso fácil e simples. A carbamida é um ingrediente da vida ou digamos, a maioria das pessoas considera a carbamida como um ingrediente da vida. Não há uma definição clara de ingrediente da vida. Lucien disse meio brincando. Sr. Odds, isso significa que o meu artigo acidentalmente derrubou a teoria da força vital? Meu artigo vai ter uma classificação alta. Talvez eu possa ganhar o prêmio Imortal Tony. É difícil dizer, pois não há evidências decisivas em seu artigo. Alguns necromantes teimosos podem não admitir que a carbamida é um ingrediente da vida. Odds franziu a testa, pois também foi influenciado pela teoria. Se eu fosse você, não estaria ansioso para ganhar o prêmio Imortal Tony, mas fique atento depois que as notícias saírem amanhã. Você sabe, alguns necromantes teimosos e insanos podem. Vou ficar na mansão nos próximos dias, que é muito próxima do Sr. Raventi e do Sr. Gaston, respondeu Lucien. Senhor Odds, você ainda vai publicar o jornal? Claro, este será o primeiro artigo da próxima edição da Common Arcana, e acho que mais artigos discutindo seu experimento serão lançados mais tarde, para que possamos coletar esses artigos e colocá-los lá também. Odds planejado de forma inteligente. Neste momento, a voz de Raventi veio de trás da porta. Você está aí, Evans? Sim, pensando em todos aqueles exercícios de matemática e arcanos que ainda não havia terminado, Lucien abriu a porta com relutância. Raventi ainda estava vestindo seu manto de magia negra, no qual a ordem dos elementos havia sido reorganizada. Gaston e eu revisamos seu artigo e a classificação final do Arcana Review Board foi enviada de volta. A propósito, vá para a sala ao lado da minha o mais rápido possível. Eu vou. Lucien assentiu apressadamente e começou a ler o resultado da classificação. O jornal forneceu com sucesso várias soluções sobre se e como os produtos alquímicos podem facilitar o crescimento das plantas.
Portanto, é de alguma importância e pode ser bastante difundido. Dentre os vários experimentos desenhados e apresentados no artigo, o experimento com foco na síntese de carbamida revela, de forma emocionante, a possibilidade de que uma teoria clássica, a teoria da força vital, possa não ser válida, e isso é uma reviravolta, o que torna o artigo bastante valioso discussão. Em conclusão, o papel é capotamento e de grande valor, portanto, uma recompensa de 50 créditos arcanos e 300 pontos arcanos é dada ao autor. Todos os seus 3 artigos receberam comentários muito altos, disse o Odds um pouco emocionado. Como um arcanista que já estava perto do nível 5, entre tantos trabalhos que ele havia submetido, ao contrário do de Lucien, apenas alguns eram muito elogiados. Então, o Odds estava se sentindo um pouco deprimido. Depois de um tempo, ele se animou um pouco e perguntou: "O projeto ainda vai continuar? Parece que você ainda vai ficar por mais alguns dias, Sr. Raventi." "Sim, o Sr. Malfurion decidiu enviar alguns druidas de volta, enquanto ele e o resto dos druidas ficarão mais tempo para ver se o produto alquímico descoberto no artigo de Evans pode realmente resolver o problema deles", respondeu Raventi, parecendo bastante sério, como Malfurion deixou claro que eles não iriam cooperar com os arcanistas para deixá-los estudar a mente da natureza mais. A propósito, o Sr. Lord of Storm e Azra Atawai, depois de ler o artigo de Evans, tomaram a decisão de que qualquer arcanista que se juntar a esta discussão pode obter alguns créditos, e os artigos citados na discussão ainda podem obter créditos de citação também. O grande significado que jazia na tabela periódica dos elementos ainda exigia mais tempo para se revelar, e o estabelecimento de um novo campo também precisava de tempo. Portanto, o grande retorno da tabela periódica dos elementos ainda não estava lá. Enquanto isso, derrubar uma teoria antiga e clássica pode ser ainda mais influente. No início da manhã do segundo dia, Menshak, um necromante da mão da palidez, estava lendo o jornal do projeto com um prato de pão com manteiga na frente dele. Como membro sênior da mão da palidez, Menshak tinha quase 400 anos e já havia se transformado em um lich. Ele não precisava comer, mas comia por prazer. Menshak era um arcanista de nível 5, necromante do 7º círculo, e neste projeto trabalhando com os druidas, ele estava encarregado de um grupo de pesquisa. O método para a produção em larga escala dos vários produtos alquímicos úteis encontrados no experimento de plantio de aveia e a discussão de seu uso adequado. O jornal imediatamente chamou a atenção de Menshak, enquanto ele se perguntava se aqueles caras da vontade dos elementos haviam descoberto alguma coisa. Embora os necromantes também tivessem feito alguns progressos, como usar a força vital para estimular o crescimento de plantas ou usar os mortos-vivos para cultivar, a popularidade desses métodos ainda era um problema. Depois de ler o jornal por um tempo, as mãos ossudas de Menshak, com apenas uma fina camada de pele cobrindo-as, começaram a tremer. Capítulo 228 Capítulo 228 O surto. A mão firme que poderia separar com precisão os cadáveres em diferentes partes e completar os complicados gestos de lançamento em qualquer nível estava tremendo como se tivesse perdido o controle, embora estivesse apenas tentando virar o papel para a próxima página. Isso é ridículo e absurdo. Como pode tal artigo ser publicado em um breve relatório? A voz do homem estava misturada ao vento gelado, era profunda e rouca. A voz soava como se estivesse cheia de dor e ódio. Lucien Evans X, como os bastardos da vontade dos elementos se atrevem a questionar a estrutura do corpo de um humano? Eles nem sabem o segredo da vida. Eu vou puni-lo se eu encontrá-lo. Menshak esqueceu que o breve relatório era apenas um jornal que era usado para compartilhar a progressão da pesquisa pelas equipes de pesquisa e os artigos publicados nele não precisavam ser verificados. Não, eu preciso começar o experimento agora e expor essa mentira desprezível. Menshak se levantou de repente, o músculo facial e a pele que foram criados com partes do corpo humano mal podiam esconder a fumaça escura vazando de seus ossos. Cenas semelhantes estavam acontecendo na maioria das equipes de pesquisa. Larry engasgou com o leite e parecia que ele estava prestes a tossir até a morte. Timothy estava empurrando os óculos para cima, mas usou tanta força que a armação dos óculos foi empurrada para a testa. O pão que Ulisses mastigava jorrou de sua boca e respingou no breve relatório. Os arcanistas que se concentraram nos elementos ficaram surpresos no início, mas rapidamente se regozijaram com a descoberta e começaram a validar o resultado usando experimentos após o café da manhã.
As reações dos necromantes variaram, alguns rasgaram o relatório furiosamente, alguns andavam ansiosos por não terem certeza se poderiam provar o resultado errado com experimentos, alguns se forçaram a se acalmar e informaram a mão da palidez sobre a situação, alguns estavam tentando jogar seu ódio no rosto de Lucien. Dentro do laboratório de magia, houve um barulho alto que parecia objetos de metal caindo no chão. Menchak estava flutuando no ar e ele não estava se movendo, com as chamas vermelhas em seus olhos quase extintas. Ele olhou surpreso para o equipamento de laboratório e a substância branca no chão, e o tubo mágico em sua mão direita rachou sob seu forte aperto. Os cacos de vidro perfuraram sua palma, mas Menchak não parecia preocupado. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia se passado, mas eventualmente ele murmurou: Não, devo ter feito algo errado durante o experimento. Como a teoria da força vital pode estar errada? Isso não faz sentido. Então muitos feitiços de refinamento do corpo foram criados usando a teoria. Não há força vital envolvida na criação da carbamida usando as substâncias não vivas neste experimento. Menchak soava como um esquizofrênico paranoico. Ele estava questionando e discutindo com uma voz que parecia que ele estava chorando tristemente. Ele demorou um pouco para se acalmar. A chama da vida nos olhos de Menchak se recuperou lentamente com o passar do tempo, mas ele ainda estava ligeiramente em pânico. Se a consciência do mundo entrasse em colapso, o poder espiritual perderia o controle e explodiria meu corpo físico e minha alma em pedaços. O bom é que posso me adaptar a novos conceitos. Também, Rogerio disse que, a rigor, carbamida é uma substância viva. No entanto, a teoria da força vital é completamente verdadeira. O nível arcano de Menchak era decente e foi por isso que ele foi enviado para auxiliar no projeto de pesquisa. Ele não pôde deixar de suspeitar depois que se acalmou do choque. Uma situação como tal aconteceu mais de uma vez no Congresso de Magia. No entanto, Menchak podia sentir que a chama espiritual em sua filactéria iria se extinguir quando ele suspeitava da teoria da força vital. Não consigo meditar durante este período e preciso manter a calma. Menchak sabia que a contradição em sua mente só poderia ser resolvida pelo tempo ou por alguma evidência mais forte. No entanto, ele não tinha como saber se a contradição terminaria com a vitória da teoria da força vital ou se o novo conceito venceria e lhe daria uma nova ideia sobre o mundo. Além disso, era possível que sua meditação fosse permanentemente impactada pela verdade e um dia ele fosse destruído. Menchak não precisava respirar, mas já havia se tornado seu hábito, então ele inalou profundamente. Se não posso vencer a guerra contra mim mesmo, terei que vencer a luta contra Lucien Evans. Ele não viverá se eu não puder prosseguir. Rogerio já havia informado os necromantes sobre as possíveis situações e a teoria sobre a carbamida não era tão chocante para eles, então mesmo os necromantes da velha escola nas equipes de pesquisa conseguiram manter sua meditação um pouco estável. Além disso, suas cabeças não explodiram, pois não perderam o controle de sua força espiritual. No entanto, a maioria dos necromantes afirmou que se algo sério acontecesse, todos iriam atrás do bastardo chamado Lucien Evans. Lucien estava discutindo os possíveis efeitos de combinar as 3 substâncias alquímicas com os 2 elfos que adiaram sua data de retorno em uma sala ao lado do quarto de Raventi. De repente ele percebeu o aviso de sua estrela anfitriã do destino depois que os necromantes mostraram seu ódio por ele. Ele foi ao banheiro e lançou o feitiço horóscopo usando a bola de cristal luz da manhã. A conclusão de Lucien foi que o caminho à frente estava cheio de perigos, mas ainda havia uma maneira de evitar todos os riscos possíveis. De quantos dias Felipe precisa para enviar o trabalho? Lucien voltou para a sala enquanto pensava sobre isso e ficou surpreso ao ver que Arcelion e Iristine estavam lendo o breve relatório na frente deles com atenção. Eles pareciam confusos e parecia que suas emoções eram instáveis. O que aconteceu? Levei apenas cerca de 10 minutos para lançar o feitiço do horóscopo. Lucien tentou chamar a atenção deles. Príncipe e princesa? Arcelion levantou a cabeça. O rosto do homem era bonito e delicado como o de uma mulher, mas parecia que ele estava com nojo de alguma coisa e seu rosto estava cheio de ódio. Senhor Evans, você pode sintetizar carbamida artificialmente? Você acabou de derrubar a teoria da força vital? Você pode entender feitiços arcanos? Lucien ficou surpreso, pois não esperava que os 2 elfos entendessem o papel arcano. Nossos guardas souberam da informação do ancião sênior. Arcelion respondeu inconscientemente de uma maneira educada. Iristine interrompeu. Seres humanos, vacas, ovelhas, criaturas mágicas e plantas, sua força vital vem do presente da natureza, então como você pode sintetizar a substância viva com gás e minérios? Ela parecia um pouco irritada.
Isso depende de como você define o que é uma substância viva. Lucien percebeu que todos os seres vivos foram formados pelas substâncias vivas nos olhos dos druidas, e a criação dos seres vivos não estava relacionada às substâncias inanimadas. No entanto, parecia que o conceito não afetaria a forma como eles interagiam e usavam a mente da natureza. Não importa como é definido, Sr. Evans, você é apenas um demônio malvado e destemido. A última boa impressão de Iristine de Lucien se transformou na pior. Bem, há mais um demônio, na verdade, mais 2 demônios esperando por você, pensou Lucien, mas não teve tempo de discutir com os 2 elfos sobre um problema arcano. Pá! Pesor bateu o breve relatório sobre a mesa, as chamas da alma dançavam dentro das órbitas profundas de seu crânio branco. Lucien Evans apresentou o artigo sobre o experimento da carbamida sintetizada artificialmente. Pesor, Tina Timos e 2 outros membros do comitê do Arcana Review Board estavam relativamente abertos a novas teorias. Então um grande arcanista, o Senhor dos Mortos-Vivos, não tentou esconder o assunto sobre o professor deles, e eles estavam bem preparados para isso. Quem lhes passou a informação foi o Senhor dos Mortos-Vivos e ele era o mais autoritário entre os necromantes. Além disso, os 4 membros do comitê tinham bons pensamentos e percepções arcanos, então eles aceitaram o resultado do experimento rapidamente e modificaram ligeiramente alguns efeitos mágicos para verificar o resultado novamente usando o método inverso. Rogerio estava parado em frente a Pesor e havia uma expressão sombria em seu rosto. O professor foi alertado depois que Lucien Evans e Felipe foram emboscados. Ele ficou desconfiado e provavelmente já sabia que estávamos prestes a ter sucesso, por isso decidiu nos testar com o experimento de seu aluno. Lucien Evans se tornará o alvo mesmo se não obtivermos nenhum resultado decisivo e se obtivermos algum, o professor poderá compartilhar os pontos arcanos com Lucien adicionando seu nome ao papel. Pesor e Tina, vocês não perceberam que Lucien Evans escondeu o experimento em um papel que fazia parte do resultado do projeto de pesquisa? Rogerio levou Felipe para a cidade de Sariva logo após ouvir a informação. A situação de Menezes está piorando e precisamos resolver o problema o mais rápido possível. Tina Timos olhou para os outros membros importantes da Mão da Palidez, pois todos sabiam da situação. Menezes era outro membro do comitê do Arcana Review Board e era um mestre da técnica de refino corporal. Rogerio tinha um sorriso amargo no rosto. Em Eidler, Aurelio está tão ansioso que não está agindo como um necromante, e parece que planeja matar Lucien Evans. Aurelio era um membro importante da Mão da Palidez, um membro do Comitê de Assuntos, um arcanista de nível 6 e um necromante do 7º Círculo. O homem tinha um enorme potencial e havia estudado na Torre Mágica dos Semiplanos do Semideus Lich. Felipe, como anda sua pesquisa? Basta compartilhar os dados conosco se as coisas não estiverem indo bem para que possamos participar da pesquisa e ajudá-lo a obter o resultado decisivo o mais rápido possível. Não é hora de esconder coisas um do outro. Pesor encarou Felipe com uma expressão séria no rosto. Felipe estava vestindo seu casaco preto comprido com o amuleto que ganhou do trono imortal pendurado sobre ele, e o rosto mórbido do homem ainda estava pálido, mas bonito. Felipe respondeu com um olhar sombrio no rosto. Sr. Pesor, tudo está indo bem e poderei sintetizar artificialmente um ácido graxo em 3 dias. Espero que você não esteja mentindo, caso contrário, vou puni-lo, não importa que tipo de fundo secreto você tenha. Pesor era o vice-presidente da Mão da Palidez e tinha o direito de avisar Felipe assim. Felipe curvou-se educadamente para todos na sala. Senhores, se me derem licença, preciso me concentrar no experimento. Felipe saiu da sala depois que a permissão foi concedida, então franziu os lábios em um sorriso enquanto descia as escadas. Como está a investigação sobre a emboscada? Pesor olhou para Rogério. Rogério balançou a cabeça. Não há nada que possamos encontrar mesmo com a ajuda do astrólogo da torre. Parece que a astrologia foi interrompida por uma força forte, mas desconhecida, caso contrário, o resultado seria mais claro. Há mais segredos neste mundo do que pensamos. Pesor suspirou levemente. Assim como as regras do mundo. 1 ano atrás, ninguém esperaria que alguém derrubasse uma teoria madura como a teoria da força vital. No segundo dia, os 2 papéis dos feiticeiros de alto escalão foram publicados na primeira página do breve relatório da manhã. A demonstração da natureza da carbamida, por Menezes. O significado e a falha da carbamida sintetizada artificialmente, por Aurelio.
O artigo de Lucien não mencionou nada sobre a teoria da força vital e eles não conseguiram encontrar nenhum ponto fraco para atacar, então decidiram ir direto ao ponto sem falar sobre o resultado do projeto de pesquisa. Os grandes arcanistas concordaram com tal comportamento, e como as discussões entre os arcanistas que focavam na feitiçaria elemental e os que focavam na feitiçaria da alma estavam ficando cada vez mais sérias, eles quase esqueceram por que foram convidados para a pesquisa. Além disso, druidas como Malfurion não colocaram sua atenção no crescimento das plantações, em vez disso, eles se concentraram nessa discussão. Foi como uma onda em Sariva e os breves relatórios foram como seu campo de batalha. No entanto, Lucien afirmou que não estava familiarizado com a teoria da força vital, então ele não participaria da discussão. Os necromantes ficaram felizes depois de ler sua afirmação, pois pensaram que Lucien estava com medo e decidiram se esforçar mais na discussão. Lucien Evans, um herege que contamina a Deus, um mentiroso que nunca vai dizer a verdade. Eu o levarei a julgamento. No quarto de Pilibel, o cardeal de Olm, Varal, o juiz, gritou furiosamente depois de ler os breves papéis dos últimos dias. O espião da igreja no Congresso de Magia poderia facilmente enviar o breve relatório completo já que o Congresso encorajava a discussão, mas o espião levaria um dia para enviar o relatório. A teoria da força vital foi um dos fundamentos do criacionismo, e essa foi a razão pela qual Varal ficou furioso depois de ler o artigo de Lucien. Capítulo 229 Capítulo 229 Uma grande agitação. Sentado ao lado de Varal, Varantini parecia muito sério. Ainda havia uma camada de luz cobrindo seu punho fechado. Claramente, ele estava muito bravo com Lucien Evans, o feiticeiro cruel que não mostrava respeito à divindade. Vendo isso, Pilibel, o cardeal que tinha um bigode branco e grosso, apresentou-lhes mais 2 pedaços de jornal. O que vocês dois acabaram de ler foi o jornal do primeiro dia, e estes são do segundo dia e do terceiro dia. Lucien Evans não merece muita atenção, eu diria, pois está apenas sintetizando carbamida, e ninguém acreditaria que qualquer ingrediente da vida pudesse existir naqueles excrementos sujos. Todos os membros da Conferência Episcopal compreendiam até certo ponto os papéis arcanos, graças à contribuição de vários papas para o aprimoramento dos feitiços divinos. Pegando o jornal de Pilibel, Varal, o cara ruivo de aparência forte começou a lê-lo com atenção. O jornal estava cheio de discussões sobre como definir carbamida, sobre a validade da teoria da força vital, e era óbvio que aqueles necromantes estavam em uma posição mais favorável, já que aqueles arcanistas da escola do elemento ainda careciam de mais evidências decisivas. Isso não é tão ruim quanto pensávamos. É a bênção do Senhor. Pilibel desenhou uma cruz em seu peito. Quando terminou de ler o jornal, Varal também acenou com a cabeça. Como é que essa carbamida, algo contido em excrementos imundos, pode ser um ingrediente de vida, uma bênção de Deus? Devemos definir melhor o ingrediente da vida em Canon, no que diz respeito ao capítulo Origem da Vida. Isso é algo que definitivamente precisamos melhorar, concordou Varantini. Mas agora, não temos que correr o risco de enviar esses devotos vigilantes da noite para matar Lucien Evans. Minha sugestão é que tenhamos as inquisições em Olm e Colette vigiando-o de perto, e quando houver uma chance no futuro, nós agimos. Afinal, não há necessidade de pressa. Embora Varantini tenha sido enviado para cá pelo Papa para eliminar feiticeiros cruéis, ele entendeu bem que a igreja foi dominada pelo Congresso de Magia em Olm e vários outros países ao redor. Embora eles pudessem ter uma chance de vencer se a igreja enviasse a maioria de seus cardeais para cá, sua maior preocupação era que isso pudesse dar à igreja do norte e a outras criaturas das trevas, bem como aos feiticeiros do norte, uma grande chance de aproveitar a oportunidade de entrar em seu território. Portanto, tanto Varal quanto Varantini concordaram com Pilibel que deveriam assumir uma maneira mais conservadora com essa questão agora. Embora todos quisessem tanto defender a dignidade de seu Deus que, diante das descobertas desrespeitosas de Lucien, seu sangue fervia de raiva, eles ainda sabiam que precisavam ter cuidado com cada passo que davam. Como o que Varal acabou de dizer, esses gênios arcanos dificilmente deixam a linha rentato antes de chegarem ao nível médio, então temos que esperar. Pilibel assentiu, pois ele era o único entre todos os cardeais que melhor entendia o Congresso. Neste momento, eles ouviram batidas abruptas na porta. Usando os olhos de Deus, Pilibel já viu através da porta. Do outro lado da porta estava um pastor que parecia muito ansioso e assustado, e seu poder de luz sagrada estava em um estado muito instável, como se o poder fosse devorá-lo a qualquer momento. O pastor abriu a porta apressadamente, e ele estava com muito medo de saudar os 3 cardeais. Em vez disso, ele disse com urgência:
Lord Pilibel, este é o jornal que chegou do Congresso esta manhã. Eles arriscaram muito para poder enviar este jornal. Acalme-se primeiro. A voz de Pilibel era suave e confortava esse pastor em pânico. Não duvide do Senhor. Não duvide do grande poder do Senhor. O pastor continuou cruzando na frente de seu peito para controlar e acalmar seu poder sagrado. Pilibel teve um mau pressentimento sobre o jornal, mas mesmo assim começou a ler a primeira página com calma. Um experimento sintetizando ácidos graxos com vários ingredientes não-vida, incluindo carvão vegetal através de uma série de reações alquímicas, de Felipe Carneiro. No resumo do artigo, Felipe colocou com orgulho e franqueza: através deste experimento, posso anunciar a todos vocês que a teoria da força vital foi completamente derrubada e não desempenhará mais nenhum papel no desenvolvimento dos arcanos. Depois de passar rapidamente pelo projeto do experimento, Pilibel, embora sempre bastante calmo, gritou com raiva: blasfêmia! Isso é blasfêmia! Esta é uma provocação direta e vergonhosa da majestade e dignidade do Senhor. Felipe deve ser eliminado imediatamente. Seu queixo coberto de barba branca tremia ferozmente enquanto ele gritava, como se quisesse partir agora para matar Felipe. Aos seus olhos, comparado ao experimento de Felipe, agora o trabalho de Lucien não importava. Varal, que era um cara duro e ousado, deu um soco direto na mesa de Pilibel. Instantaneamente, a mesa foi totalmente destruída e não havia nem cinzas depois que seu poder explodiu. Ao mesmo tempo, Varal também se sentiu sortudo por ser um cavaleiro lendário e seu poder ter vindo de sua bênção, ou sua alma teria sido danificada por sua crença abalada. Como esses mortais ousam tentar entrar no reino de Deus? Um blasfemador deve ser inocentado a todo custo. Antes disso, precisamos ter certeza se o experimento é real. Varantini não lia o jornal e agora estava cruzando na frente do peito. Não havia como o Congresso de Magia destruir a crença dos cardeais por meio de um artigo e, se os cardeais tivessem o equipamento de experimento certo e círculos de poder divino, eles poderiam verificar a validade do artigo conduzindo o experimento eles mesmos. Tranque este papel. Certifique-se de que outros pastores não saibam sobre a existência deste jornal. A última coisa que queremos ver agora é isso se transformar na mesma situação em que aqueles feiticeiros alegaram que a luz sagrada era uma onda eletromagnética. Pilibel fechou os olhos, sentindo-se um pouco cansado. Este é o teste do Senhor para nós, e nossa lealdade à nossa fé será manifestada e examinada novamente. Encontraremos as falhas do experimento o mais rápido possível. Pilibel, o cardeal da paróquia de Olm por quase 100 anos, passou por muita coisa, assim ele ainda conseguiu controlar seu poder e evitar que a ideia do papel machuque sua alma depois de ler o projeto de pesquisa de Felipe. Todas as glórias vão para o Senhor. Só a verdade vive para sempre. Varal, Varantini e o outro pastor oraram juntos, dizendo a si mesmos que, mesmo que a descoberta de Felipe fosse verdadeira, isso ainda era do grande poder do Senhor, que ainda estava além de sua compreensão. Depois de orar, Varal disse a Pilibel em voz baixa: peço para enviar vários vigias noturnos devotos para assassinar Felipe. Se houver uma chance, mataremos Lucien Evans também. A razão pela qual ele mencionou especificamente observadores noturnos devotos foi que todos sabiam que aqueles observadores noturnos da tarefa estavam basicamente condenados a morrer. Se conseguiram matar Felipe, já tiveram muita sorte. Se não selecionassem cuidadosamente quem enviariam para essa tarefa, alguns vigias noturnos que não quisessem sacrificar suas vidas poderiam cair nas mãos do Congresso. Varal e Varantini, vocês dois vão cuidar disso. Pilibel assentiu. Vou falar com os nobres e outros cardeais para mantê-los alertas. Segurando o jornal na mão, o corpo de Menchak, que foi montado por diferentes partes do cadáver, estava se desfazendo e todas essas partes estavam se transformando em carne podre. No entanto, os dois aglomerados de fogo da alma em seus olhos ainda estavam piscando fortemente. Teoria da força vital não está certo? Está errado? Até o Felipe abandonou. Embora Menchak sentisse que havia alguns problemas com o projeto de pesquisa de Felipe, ele havia perdido o controle sobre esse corpo. Ele não podia acreditar que suas centenas de anos de estudo foram construídos sobre um erro. Mas se toda a sua vida foi construída sobre um erro, por que ele ainda conseguiu viver tanto tempo? Por que ele ainda conseguiu se transformar em um lixo? Por que ele ainda podia aprender tantos feitiços diferentes? No final, apenas uma caveira branca permaneceu flutuando no ar. Antes que Menchak perdesse toda a carne e ossos, ele finalmente conseguiu parar esse processo.
Ele fez isso continuamente dizendo a si mesmo que o estudo de Felipe pode não ser válido, e mesmo que o que ele disse fosse verdade, se Felipe, uma pessoa que costumava seguir a teoria da força vital de uma maneira muito leal, pudesse mudar seu entendimento com sucesso, porque ele Menshach não poderia fazer isso. Menshach acreditava que ainda havia uma grande esperança na escola da necromancia, já que suas teorias fundamentais foram derrubadas por 3 vezes na história, mas a necromancia ainda prosperou depois disso, e até evoluiu o tempo todo. Assim, Menshach preferiria que a teoria fosse derrubada pelos próprios necromantes. Ele acreditava que a teoria da força vital não era completamente errada, e pelo menos tinha algumas conexões com a verdade suprema. Após soltar um suspiro, Menshach virou o jornal para a segunda página, e viu os comentários de Pesor, Tina Timos, Rogério e outros arcanistas influentes da mão da palidez no jornal de Felipe. Pesor: esta é uma grande e notável experiência. Felipe, um gênio, nos levou a um caminho novo e correto do errado com a teoria da força vital. Tina Timos: sem dúvida, Felipe é um verdadeiro gênio arcano, pois conseguiu afastar as nuvens negras que escureceram nosso caminho sobre nossas cabeças por tantos anos. Pense nisso, necromantes, porque não estamos fazendo nenhum progresso agora? Felipe revelou o motivo, é porque nossa fundação é problemática. Se pudermos corrigi-lo a tempo, nosso futuro será promissor e brilhante. Rogério: esta é uma experiência de grande significado e significado. É inovador, criativo e definitivamente chocante. Felipe nos mostrou o grande espírito compartilhado pelos necromantes, provando que nunca desistimos de explorar o mundo para encontrar a verdade. Estamos bem em aceitar a queda da teoria da força vital, em admitir que estávamos errados antes e, assim, podemos ter um futuro melhor. Com os comentários positivos de todas aquelas pessoas importantes sobre a descoberta de Felipe, muitos necromantes começaram a aceitar o fato. Este era o poder da autoridade. No entanto, apesar do fato de que a meditação de muitos necromantes ficou um pouco mais estável novamente à medida que gradualmente aceitavam o fato, nem todos podiam descartar o passado tão rapidamente. Muitos necromantes teimosos sabiam que talvez não fossem mais capazes de seguir em frente em toda a sua vida porque seu ambiente de meditação havia sido destruído completamente. Então eles odiavam muito, muito Felipe. Em uma torre mágica em Eidler, um velho vestindo uma túnica de estilo antigo gritava com raiva, segurando um jornal na mão. Isso é impossível. Então, com um grande estrondo, a cabeça do homem explodiu e os restos de seu corpo caíram no chão. Ao mesmo tempo, dentro da câmara secreta da torre, uma caixa de vida feita de inúmeras pedras preciosas se partiu e então a voz do mesmo homem saiu da caixa viciosa. Felizmente fiquei sabendo pelo Traquair que o experimento de Felipe já estava muito próximo até o último degrau, senão eu nem teria a chance de ressuscitar pela caixa da vida. Felipe, Rogério, professor, Lucien Evans. Vamos esperar para ver. Ao mesmo tempo, em um solar em Sariva, Felipe e Rogério estavam sentados um de frente para o outro e bebericando seu vinho. Olhando na direção de Eidler, eles zombaram daqueles caras velhos e teimosos da cidade. Rogério e Felipe tinham certeza de que aquelas pessoas haviam aprendido a lição. Gostaria que pudéssemos apresentar algumas evidências decisivas, para que a perda da mão da palidez pudesse ser ainda maior. Morris suspirou um pouco desapontado. Não é ruim. Ainda pertencemos ao Congresso e não queremos ver o Congresso sofrer muito da noite para o dia. Raventi realmente não se importava, mas se sentia feliz porque uma teoria errada havia sido derrubada. Então, ele se virou para Lucien. Evans, sério, você realmente não sabia nada sobre a teoria da força vital? Sim, nada, respondeu Lucien honestamente. Então ele pegou o anel Alm de Natasha. Eu terminei o experimento antes de chegar aqui. Depois de ser reconhecido por Felipe, Lucien decidiu contar a verdade para as pessoas de nível sênior da vontade dos elementos, no caso de Felipe o ameaçar com isso, e também, ele estava cansado demais de se esconder também. Agora que ele já era um membro da vontade dos elementos, ele queria ser mais direto. Professor? Gastão ficou um pouco surpreso. Como ele uma vez tentou matar Felipe por causa disso, ele imediatamente conectou Lucien ao professor. Morris, olhando para o anel, suspirou um pouco emocionalmente. Isso me lembra Meredith. Evans, você começou a aprender arcana quando estava em alto? Sim, eu aprendi sobre isso com uma bruxa, e consegui alguns materiais e conhecimento dela. Lucien assentiu e, através de sua observação, percebeu que Raventi, Morris e Gaston ainda pareciam bastante calmos e satisfeitos, o que mostrava que eles não dariam a Lucien problemas por esconder sua identidade deles por tanto tempo.
Afinal, para se proteger, o que Lucien fez era totalmente compreensível. Então Lucien continuou sério. E eu realmente completei outro experimento. Capítulo 230. Capítulo 230. Conversa secreta. Evans, sobre o que é o experimento? A substância viva sintetizada artificialmente. O cabelo branco de Raventi estava arrumado. Ele parecia um cavalheiro com um par de olhos afiados, e Lucien podia sentir a pressão enquanto ele estava sendo encarado. Maurice e Gaston estavam olhando para Lucien com sorrisos relaxados em seus rostos. Eles estavam tentando adivinhar o que o homem estava pensando e queriam saber se ele havia inventado alguma experiência incomum novamente. Lucien trouxe a tempestade para as áreas que eram fortemente influenciadas pela Igreja e Alin, mas ainda era difícil acreditar que ele só queria discutir problemas arcanos com os arcanistas de alto escalão. Lucien sabia que esses arcanistas de alto escalão tinham pensamentos diferentes sobre ele, então ele tentou ficar calmo e começou a explicar deliberadamente. Na verdade, o experimento não está completo, mas tenho uma ideia geral sobre o básico e o primeiro experimento foi feito com vários círculos mágicos simples. O resultado atendeu minha expectativa, porém, o ambiente de experimento que foi construído com os círculos mágicos tinha muitas falhas e não acho que o resultado seja preciso. Depois de enviar o artigo sobre a carbamida, Lucien pegou emprestado o laboratório mágico e completou o experimento uma vez enquanto esperava que Felipe revelasse as provas decisivas. Raventi interrompeu quando Lucien estava tentando terminar a introdução. Evans, vá direto ao ponto. Maurice e Gaston sorriram um para o outro, pois sabiam que Raventi era irascível. Seus papéis geralmente enfatizavam fortemente os pontos-chave, e ele odiava ouvir os assuntos que eram irrelevantes para o ponto principal. No entanto, eles não esperavam que Lucien ainda pudesse falar como se não sentisse a pressão de Raventi. Tudo bem, Sr. Raventi, vou agora aos pontos-chave. Depois de aprender sobre o conhecimento dos arcanos em alto, os experimentos mágicos me chamaram a atenção, e essa foi a razão pela qual eu projetei tantos experimentos. No entanto, não sou forte o suficiente para preparar os círculos mágicos de alto escalão. Existem muitos experimentos que não consigo completar e verificar. As coisas mudaram depois que entrei em um laboratório de magia abandonado deixado por um antigo feiticeiro durante uma exploração. Com a ajuda dos círculos mágicos e círculos de alquimia que encontrei no laboratório, finalmente completei alguns dos experimentos, incluindo o experimento sobre o artificialmente sintetizado carbamida. Esse não é o ponto-chave, Evans. Raventi estava quase gritando. Ele não estava preocupado com a ruína do antigo feiticeiro, a menos que fosse um semiplano ou uma fechadura mágica perdida dos feiticeiros lendários. Lucien limpou a garganta e continuou. Pessoalmente, acho que um corpo humano pode ser criado com substâncias inanimadas após a conclusão do experimento. Uma pequena parte da força vital será capaz de sustentar suas atividades e o restante da força vital será usado na alma. Não sei os detalhes, pois não fiz muita pesquisa neste campo. Evans, me diga, sobre o que exatamente é o seu experimento. Raventi rugiu, e Maurice e Gaston inconscientemente recuaram ligeiramente. Lucien não esperava que a fanfarronice de Raventi fosse tão aterrorizante. O homem era imponente. No entanto, o objetivo de Lucien havia sido alcançado. Ele não queria que os três prestassem muita atenção ao seu passado, então ele misturou a experiência com o pano de fundo do experimento, deixando apenas uma impressão embaçada em sua mente. Trata-se de um experimento que pode derrubar ainda mais a teoria da força vital. Não importa se os necromantes aceitaram ou não, no fundo de suas mentes eles já sabem que a teoria estava errada. No entanto, nosso maior inimigo é a Igreja e não podemos deixar os necromantes se recuperarem usando a chance. Precisamos atacá-los novamente antes que eles possam encontrar uma nova teoria para apoiá-los. Eles sofrerão um grande golpe se pudermos fazê-los perder a fé. Como feiticeiro, Lucien não perderia nenhuma chance de enfraquecer a Igreja. Ele usou algumas das frases populares da Terra, no entanto, elas soaram um pouco estranhas gramaticalmente quando foram traduzidas para a linguagem universal. A guerra entre o Congresso de Magia e a Igreja seria longa e complicada. Lucien já havia escolhido trilhar o caminho da feitiçaria, então ele ficaria do lado do Congresso de Magia e tentaria o seu melhor para lutar contra a Igreja enquanto aumentava seu poder e explorava os segredos do mundo. Lucien entendeu que não havia como ele vencer a guerra sozinho quando o inimigo era tão forte. Gaston olhou para Lucien com seus estranhos olhos amarelos. Mais uma vez, qual é o experimento? Você e Felipe chegaram a um acordo depois de serem emboscados? Nunca se deve espirrar na sabedoria de um arcanista. Gaston relembrou o evento e raciocinou como aconteceu depois que ele confirmou que Lucien era o professor.
Felipe e eu somos inimigos e competidores, mas não somos amigos. Felipe quer golpear os extremistas na mão da palidez. Para mim, é uma vingança e também uma chance de enfraquecer a igreja. No entanto, se eu completar com sucesso o experimento em um ambiente estritamente controlado, a igreja fará o que puder para retaliar. Posso enviar meu experimento para a vontade dos elementos, mas quero que você mantenha isso em segredo. Também será ótimo se você puder concluir o experimento e publicar o resultado para mim. Lucien fez o pedido com uma expressão séria no rosto. Felipe tinha acabado de atrair a atenção dos Athers e não havia sentido para Lucien compartilhar isso com ele. A testa de Raventi franziu e ele falou em voz alta. Eu nunca tomaria a conquista de outra pessoa como minha. Se seu experimento for garantido para derrubar ainda mais a teoria da força vital, pedirei a Atawai para usar o privilégio do grande arcanista e tornar as informações do autor estritamente confidenciais. Informaremos ao público que o trabalho foi concluído pelos importantes membros da vontade dos elementos. Você pode reivindicar a honra quando for forte o suficiente e quando estiver preparado para as possíveis consequências, mas acho que já será um membro importante da vontade dos elementos até lá. Vou seguir o plano apenas para Natasha. Morri. Sorriu. Ele estava feliz por não precisar criar um novo Omkronring. Se o experimento de Lucien pudesse derrubar ainda mais a teoria da força vital, seria muito provável que ele dividisse o prêmio Omkron e o prêmio Trono Imortal com Felipe. Embora o prêmio e a recompensa tenham sido usados para homenagear os feiticeiros que fizeram grandes contribuições, o verdadeiro propósito era premiar os resultados de suas pesquisas. Morris se sentiu muito melhor, pois parecia que Lucien desistiria temporariamente da glória. Sabe a decisão, Evans. Sugiro que você gaste algum tempo aprimorando suas habilidades de feitiçaria após concluir o projeto e reflita o resultado da pesquisa sobre seus feitiços. Você não será capaz de completar muitos experimentos de exploração sem poder suficiente no mundo da feitiçaria. Gaston levantou ligeiramente a cabeça, olhando para Raventi e Morris. Nós e Atawai devemos ser as únicas 4 pessoas que sabem disso. Você não deve contar a seus alunos, esposas, animais de estimação ou criaturas invocadas. Se alguém souber disso, significa que um de nós é espião da igreja. Atawai estava estudando os feitiços divinos da natureza em um local secreto na cidade de Sariva e acenou para Lucien. Tudo bem, Evans, conte-me sobre seu experimento. Lucien parou de dizer coisas aleatórias e começou a explicar o projeto do experimento em um tom sério. Existem muitos contos que descrevem o início do mundo no antigo Império Mágico. Havia descrições do ambiente bizarro, como a terrível inundação, os relâmpagos sem parar e a temperatura extremamente alta. Além disso, o código sagrado da igreja possui registros épicos semelhantes, porém, o Deus da verdade resolveu o problema ambiental e criou os seres humanos. Meu experimento visa simular tal ambiente adicionando diferentes tipos de gases nele e quero saber o que acontecerá. Eu vi que uma fonte de vida foi criada após a introdução de um grupo de gases no meio ambiente. No Congresso de Magia, os necromantes tinham uma compreensão profunda do corpo humano. Nas substâncias vivas que eles definiram, a proteína era considerada a pedra fundamental dos seres vivos e os aminoácidos que constituíam as proteínas eram considerados as fontes da vida. Lucien evitou a falha de projeto ambiental do experimento de Miller comparando os diferentes grupos de gases, já que ninguém fez nenhuma pesquisa sobre o ambiente inicial do mundo. Ele não projetou o experimento para estudar a origem da vida, ele só queria derrubar a teoria da força vital e não se importava como a igreja a perceberia. A sala permaneceu em silêncio por um tempo e Raventi finalmente falou em voz baixa, quase parecia que ele estava rugindo novamente. De que grupo de gás você está falando? Por mais que uma sociedade pudesse se desenvolver, por mais que houvesse magia ou não, por mais que houvesse Deus ou não, as mesmas questões estariam incomodando os seres inteligentes por muito tempo antes que eles tivessem uma ideia clara da origem do mundo. Quem sou eu? De onde viemos? Se Deus criou tudo, de onde Deus veio? Felipe publicou seu experimento decisivo e os breves relatórios foram preenchidos com a feitiçaria necromântica ligeiramente ajustada nos próximos dias. Ele estava tentando provar que a teoria da força vital estava errada usando o método inverso em seu artigo. Os necromantes que estavam dispostos a mudar começaram a reconstruir seu mundo perceptivo e os extremistas permaneceram em silêncio. Eles não estavam mais dizendo nada sobre a nova descoberta. Felipe recebeu a carta convite do segundo artigo da revista Arcana e foi elogiado por importantes membros da Mão da Palidez, como Pesor. Além disso, a maioria dos necromantes achava que era altamente provável que Felipe se tornasse o próximo arquimago lendário. Felipe estava sendo protegido por muitos arquimagos e feiticeiros de alto escalão em Sariva.
Ele recebeu a notificação da Comissão de Assuntos na manhã de sexta-feira. Devido à significativa contribuição de Lucien Evans para o projeto de pesquisa, confirmamos que existem várias substâncias alquímicas que podem ajudar as plantas a crescer. Estaremos tentando as substâncias alquímicas com as plantas na próxima etapa e os feitiços divinos dos druidas não estarão mais envolvidos. A missão foi concluída. Arcanistas, por favor, dirija-se à mansão Sariva para reivindicar a prova de completar a missão às 2 horas da tarde. Além disso, realizaremos uma discussão conclusiva sobre a missão lá. Depois de receber a notificação, os arcanistas finalmente perceberam que seu objetivo era desenvolver um plano universal de aumento de crescimento de alimentos aqui. Eles não deveriam estar discutindo a teoria da força vital e esqueceram-se completamente dela nos últimos 5 ou 6 dias. Os arcanistas começaram a limpar o laboratório de magia e queriam descansar um pouco pela manhã antes de seguir para a mansão Sariva. Na igreja Radiance de Olm, Nikolai, Walter, você está pronto para se sacrificar por Deus? Varantini estava questionando os 2 vigias noturnos selecionados em um tom sério.